Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do Movimento Cast, hoje com um convidado super especial. Sou José Geraldo Morelli, um dos hosts do Movimento Cast. Hoje nós estaremos falando sobre nutrição e principalmente nutrição voltada para questões psicossociais, para as questões da mente. Muito interessante o assunto e com um convidado do mais alto gabarito para falar sobre esse assunto. Eu sou Camila Morelli, eu sou a co-host aqui do meu parceiro no Movimento Cast e hoje nós vamos receber então o nutricionista Dr. Ayar Andes, referência em nutrição voltada à saúde mental e performance cognitiva, especialista em neurociência pela Unifesp. É um prazer receber você aqui, tá? Obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra. Eu já sigo você nas redes sociais e já adorei que eu acho que você tinha que falar Ohayô! É verdade. Ayar, muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. E foi quando nós conversamos um pouco nos bastidores, né? O nosso público é um público muito do produto final, dos nossos pacientes mesmo, né? Então, conversar sobre nutrição, levar essa informação de nutrição, principalmente nesse mundo louco que a gente vive, né? E a nutrição poder ajudar a gente nas questões emocionais, nas questões sociais, é fantástico. Obrigado pela presença. Obrigado, José. Obrigado, Camila. Obrigado pela oportunidade aqui de estar conversando um pouquinho. Eu vou tentar falar pouquinho, tá? Porque às vezes se deixar, eu falo muito. Aqui a gente fala muito, viu? Tá bom? E nós falamos muito também. Aqui quando a gente vai no papo, eles que cortam aqui da produção, senão a gente fica o dia inteiro batendo papo. Apresenta um pouco do nosso trabalho, do seu trabalho pra gente, por favor. Perfeito. Resumidamente, basicamente, por que né, nutrição e saúde mental, onde que isso se encaixa, né? Porque é meio estranho, né? Às vezes de primeiro instante, das pessoas ouvirem. A gente teve a pandemia ali, né? Por 2019, mas para o Brasil, principalmente 2020. E sempre atendi muitas pessoas que buscavam estética, né? Como acho que sempre vai ter e sempre terá, né? Emagrecimento, ganho de massa muscular, pessoas fazendo exercício físico, muito bom. Durante a universidade sempre preguei ali que não queria tratar com pessoas, né, doentes, assim, não queria trabalhar com síndromes metabólicas e tudo. Eu brinco que meu karma já começou no estágio onde só peguei coisas assim difíceis. Acho que a gente atrai, a gente não quer. Minha primeira paciente já foi de doença renal crônica, então já era bem difícil. E ao decorrer lá no estágio eu já tinha visto algumas pessoas com questões de ansiedade, depressão, relatava coisas emocionais, né, de compulsão e tudo, e entendi, né, que era uma dor de muitas pessoas, mas tinha que ficar mais pautado dentro do que a universidade pedia e tudo mais, né, dentro do que o estágio pedia. Tivemos a pandemia, né, e aí eu, como também um atleta de fisiculturismo até 2019, tive as minhas lesões, né? Também eu me ajudaram aí no decorrer dos processos, né? Do ombro, operei 3 vezes meu ombro. E a pandemia travou tudo, né? Não pude treinar, que era uma coisa que eu fiz durante mais de 12 anos naquela época. Comecei a ficar meio com sintomas depressivos, nem estava sabendo o que estava acontecendo, né? Porque quando a gente está numa inércia assim, a gente não percebe. Eu brinco que o cérebro se adapta a tudo, né? Pro lado bom e o lado ruim. E o lado ruim comecei a adaptar. Dentro de casa, que a gente Exatamente. Eu fiquei acho que 30 dias em casa sem parar, porque meus pais são idosos, então eu fiquei já com receio por causa deles. E depois, né, perdi muita massa muscular, as lesões pioraram. Quando eu voltei a me exercitar... não queria voltar a me exercitar, resisti a isso, mas quando eu voltei, eu me exercitei um dia e eu me senti meio que vivo novamente, depois de pelo menos uns 8 meses sem me exercitar. E eu falei, bom, sempre a gente fala, né? É pra saúde física, saúde mental, saúde física, saúde mental. Mas eu brinco, quando a gente tá no fundo do poço e a gente sai, aí a gente vê um mundo um pouco diferente, né? Então foi nessa hora que eu falei, bom, alguma coisa aconteceu comigo nesse dia, eu quero começar agora a estudar o que o cérebro passou, o que meu cérebro passou, o que eu fui sentindo. Então, fui atrás dessa parte da neurociências, da psicologia, sistema emocional. Parece que ele tinha religado alguma coisa. Exatamente. E assim, por mais que eu me exercitei com pouca carga, com dor, eu falei, bom, alguma coisa aconteceu que eu tô diferente. Quando meus pacientes começaram a voltar, né? Porque muitos saíram, né? Online
prejudicou um pouco, né? O online não, desculpa, a pandemia prejudicou um pouco, todo mundo parou de se exercitar, cortaram custos, né? Nós somos custos às vezes, né? Custos de saúde. Mas você sabe que pra gente não foi... Eu costumo até brincar que eu queria umas 4 pandemias, mas que sobre a ótica comercial foi bom, né? Da fisioterapeutas foi muito bom. Porque como todo mundo saiu de um evento normal, o dia a dia, ia para o trabalho, tal, e aí todo mundo veio para dentro de casa, as adaptações iniciais, principalmente, vieram com dor. Posto de trabalho, né? Que antes as pessoas iam trabalhar e adaptaram tinha um em movimento. Casa, aí chegou em casa, não se movimentava mais. As dores, e aí exatamente, várias coisas, né? E aí a fisioterapia deu aquele boom naquele momento. Eu fui bem resistente a me exercitar em casa, né? Porque, assim, para muita gente foi bom, porque aí ficou em casa, teve mais tempo. E aí acabou, né, podendo se exercitar em casa, né? Pra físio foi muito bom. E eu tinha que fazer exercício da físio, já que pelas lesões do ombro eu nem tinha operado, mas aí não fiz, né? Porque eu sempre fui de ir até a academia. Então, depois daquilo que os pacientes começaram a voltar, aí, né, não sei se a gente atrai, né, igual você falou. Então, veio pacientes, né, que já eram meus pacientes, alguns novos, e aí com depressão, sintomas depressivos, ansiedade. Aí eu me vi, né, na questão do espectro do déficit, da questão do TDAH. Não imaginava, né? Então, nessa bola toda, né? Então, por isso que eu tive facilidade até em ter depressão, porque que eu gostava tanto de me exercitar. Então, várias coisas foram fazendo sentido. Até, então, eu falei, bom, a partir de agora, né? Vai ser quase um propósito. Então, né, se tornou basicamente um propósito. Desde 2020, eu fico meio que fissurado, né? Eu fico tudo muito relação da parte emocional, as relações com a comida, as relações com o ambiente, a questão epigenética, a questão genética e um monte de coisa que envolve o ser humano como um todo. Então eu sempre brinco com meus pacientes, eu falo assim, ó, eu sou simplesmente um ser humano cuidando de outro ser humano. Eu não sou um nutricionista, eu estou mas eu sou um ser humano. Então eu tenho que ouvir o outro ser humano e conectar tudo que um ser humano tão complexo tem que entender. Nossa, que interessante. Aí, Ayara, assim, nós da fisioterapia, né, nós temos o público, na verdade as modas que vêm, hoje os nossos pacientes entendem que eles são pessoas, que nós, né, olhamos para eles como pessoas, porque a gente teve lá no início da nossa formação também aquela resistência de olhar um joelho, de olhar um ombro, e tudo isso, graças a Deus, vem mudando, holística, né? Então hoje a gente vê a pessoa e trata a pessoa, não trata mais um joelho, não trata mais um ombro, mas ainda tem muita influência de fora, né? E eu fico imaginando você da nutrição, as modas. Né? Por exemplo, uma pessoa vai procurar um nutricionista já ou é boa forma ou é doença, né? Tem uma síndrome metabólica, precisa de um acompanhamento, então já tá ali bem no fundo do poço, ou é boa forma, eu preciso emagrecer, eu preciso ganhar massa muscular, e as pessoas são imediatistas, então elas querem a tal das canetinhas, vamos lá aplicar. Como que você consegue, como que você faz essa limpeza no seu público, na pessoa que chega até você para se tratar? Porque você tem que educá-la, né? Com certeza. Tem, né, algumas pessoas que falam que quando eu vou atender elas, né, elas já têm algum nível de consciência sobre algum problema que elas têm e que não consegue solucionar, obviamente. Então, por isso que também uma das perguntas que eu pergunto, né, é qual é a dor que ela tem, né? O que mais está realmente incomodando elas naquele presente momento. E aí, a partir disso, eu começo a entender o que ela vai conseguir ver. Mas eu sempre falo, porque essas relações de moda, né, que eu falo assim, bom, se você ouvir um monte de coisa, qualquer caminho vai servir. Porque, basicamente, né, aquela frase, né, da Alice no País das Maravilhas. Você não sabe para onde você vai. Qualquer caminho serve. Então, ela vai ouvir ali, hoje, né, dieta carnívora, acetogênica, uma low carb, um jejum, reduzir o máximo alimentos ultraprocessados, enfim, uma dieta mais limpa, um ciclo de carboidratos e por aí vai. Então, eu sempre falo que, no final, todas as dietas vão funcionar. Agora, por quanto tempo elas vão funcionar? E é o que você vai ter que abdicar para elas funcionarem.
Porque o que mais chega são histórias, né? Histórias nas quais falam assim, pra mim deu certo em low carb quando eu fiz ela em 2010 e eu perdi 15 quilos. E eu falo assim, tá bom, ok, então por que você tá aqui? Então eu questiono ele. Então eu falo assim, faz de novo. Porque eu queria que você me trouxesse alguma coisa nova. Eu falei, mas o que de novo você acha que eu vou te trazer? Né? Vamos tentar encarar assim, o que de novo? Porque de verdade mesmo não tem muita coisa nova. Eu falei, o ser humano ele precisa se alimentar. Nós fazemos coisas hoje diferentes da nossa espécie natural, espécie Homo sapiens sapiens, que, né, estamos bebendo água, estamos conversando, estamos, né, debatendo assuntos assim, que não é da nossa espécie. Nossa espécie é só beber água, urinar, fazer cocô, fazer xixi, comer, acordar, dormir. Aí eu brinco pra eles, né, eu falo assim, e se exercitar? É ou não é do ser humano? É da natureza? Fala, é. Fala, mas você sobrevive sem fazer hoje? Aí às vezes fala assim, não. Aí eu falo assim, não, você sobrevive. Tanto é que você não faz. Aí eles já começam ali, às vezes, entender, né, que às vezes eles não estão nem se relacionando com o ser humano que eles são. E eles querem o imediatismo. Porque o que o ser humano busca sempre, né? O cérebro humano, resolver problema. Tô com obesidade, preciso resolver esse problema. Sim. Tô com uma doença, rápido e fácil de preciso resolver esse problema. Tá tudo bem, ok. Só que o problema não vai simplesmente ser resolvido e acabou. Não é perder 20 quilos e acabou sua vida, você morre no dia seguinte. Não é um jogo que você zerou e acabou. Eu sempre pergunto, tá, você quer perder 10 quilos, mas e depois? O que você vai fazer? Você consegue manter os 10 quilos perdidos nessas loucuras que você faz? E a grande maioria, depois de, né, um bom tempo ali de conversa, de consulta, ele entende que, bom, vou ouvir, né, vamos acatar isso. E eu falo, você tem que experienciar em fazer, porque assim, difícil, quase impossível eu ser o primeiro nutricionista da pessoa. Sim. É quase impossível. Normalmente. Então eu sempre falo que nessa hora que a pessoa fala assim, deu certo pra mim, e eu falo assim, tá, mas você não sustentou por quê? Mas sabe como que é? Eu ia te perguntar isso, qual que é o grau de aderência? Da minha parte ou da deles nessas dietas diferentes? Não, dos pacientes em relação a você, ao que você propõe. Por exemplo, você acabou de falar, o que você vai fazer depois que você perdeu os 10 quilos que você quer perder? Exatamente. Por exemplo. Né? É uma questão comportamental a partir daí. Completamente. Né? Então, o feedback que você tem, eles continuam? Eles levam isso para a vida? Eles levam isso para a vida? Olha, eu vou dizer assim, da minha amostragem, quem mais leva é aquele que começou a mudar a partir já da hora que acabou a consulta. Acabou a consulta, ele mudou alguma coisa na vida dele ali, esse cara vai sustentar. Ele entendeu, né? Ele volta às vezes depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, indicou para pai, mãe, irmão, tio, tia, filho, filha, um monte de gente, esposa, marido. E aí quando eu entendo isso, eu entendo que ele realmente aderiu àquilo e aderiu ao estilo de vida. Porque se a gente analisa friamente, o que todos os estudos comprovam com grande eficácia? Que a mudança do estilo de vida, que são as mudanças epigenéticas, né, dos fatores genéticos, né, para quem não sabe, né, os genes, como os genes se expressam frente ao ambiente no qual ele é exposto. Então, no ambiente alimentar, no ambiente de exercício, no ambiente de redução de estresse, gerenciamento de dor, conseguir, né, ter tolerância à dor, né, o sistema emocional e tudo, as reações ali que o organismo passa. No final, essa é a pessoa que consegue mais sustentar, porque no final é isso, eu falo, a melhor dieta é que você consegue sustentar por mais tempo possível dentro da sua realidade. Então, tem realidades, eu falo assim, tá, você quer fazer uma dieta cetogênica, tudo bem, a gente pode fazer, mas será que é a melhor para você? Vamos analisar. Você vai perder o convívio com seu filho, com sua esposa, com o aniversário do seu filho, com a relação com o seu ambiente, você vai ter que se privar todas as vezes? Então talvez não seja a melhor estratégia. Se mesmo assim, tem alguns pacientes que também eu prescrevo, e aí eu vejo que para eles funciona, porque eles gostam por inúmeros fatores, e todas elas têm seus benefícios e têm por que ser prescrita. Mas se não for sustentada, não adianta 10 quilos para 3 meses. Sim. Foi por isso que eu perguntei, né? É muito comum as pessoas alcançam o objetivo, né? Aí daqui a pouco, daqui 3 meses, 6 meses, já perdeu o objetivo ganho. Exatamente. Né? Exatamente. E aí fica naquela coisa, né, passando por 20 nutricionistas, 432 fisioterapeutas. Concordo. E assim por diante, né? E esse até
né, dos grandes porquês, José, né, falam assim para tomar cuidado quando o paciente fala assim, logo de início, já passei por 15 profissionais e eu sei que o problema sou eu. Aí fala, tudo bem, ok, mas vamos tratar de uma outra maneira? Vamos olhar quem é o responsável pelas mudanças, em vez de o culpado e o problema? Porque você é o único responsável. Sim. Até onde eu sei, ninguém aponta arma pra ninguém e fala pra você comer alguma coisa. É você mesmo que faz aquilo. Então, agindo assim, eu falo assim, você é o responsável pela mudança. Só que a questão é, o nosso cérebro não gosta de mudanças repentinas. Ele gosta de adaptações. Vocês não pegam um paciente que tá com uma lesão e põe 20 quilos no supino. Não, e um paciente, um paciente com dor crônica, que ele vai, uma semana, quer que zera a dor dele. Exatamente. É um processo, tudo vai ser um processo. E né, eu falo muito dessa parte mental, porque na verdade, né, é aqui que a coisa acontece para dessensibilizar ele. Porque tem pacientes mesmo que eles já têm trauma de fazer dieta, até de tentar entender, né, a palavra dieta, ele não consegue, porque simplesmente acredita que é uma privação do que ele não pode comer. Exatamente. Então é que antigamente, né, o nutricionista ele era rotulado da pessoa que dizia que você não podia comer as coisas que você gostava. Então era assim que a gente era rotulado, né? E aí com o tempo isso foi mudando e tudo mais. Mas a minha intenção principal é que o paciente, eu falo assim, você entenda, você compreenda e execute. Porque quando você executar, eu falo, é ali que está a mudança gradativa. Mas não é a execução do 100% que eu previ, que você previu que faria. Porque não é essa a minha intenção. A minha intenção é que você tenha alguma mudança desde lá. Até mesmo a mais simples, de beber água, se ele não faz. Até mesmo a de se exercitar por 10 minutos, se ele não faz. Então, também eu falo assim, encara a realidade que você vive hoje. Porque ficar nessa de, 2010 eu fiz tal coisa, 2015 eu fiz tal coisa. Quando na pandemia eu ficava em casa em home office. Eu perdi 5 com aquele. Não, era a coisa que a gente mais ouve com muita frequência, né? Não, é porque, nossa, eu fazia tanto exercício, mas quando? Há 30 anos atrás. Exatamente. Então, quando a gente fala assim de nutrição, é muito mais não só o que comer, mas basicamente o que pensar, como agir, quais são os hábitos. Com certeza. Fala que às vezes passou já 90% do tempo da consulta. E eu falo, às vezes eu questiono o paciente, falo, você percebeu que eu não falei nada de alimento, né? Aí ele fala assim, nossa, é verdade. Aí ele fala, nossa, é verdade. Aí eu falo, sabe por quê? Porque eu sei que você sabe quais são bons alimentos, quais são ruins. Sim. Nossa, e o duro que a maioria sabe mesmo, né? Com toda certeza. A gente é muito sem vergonha. Lógico que a gente sabe. É muito sem vergonha. Com certeza. A diferença é como eu vou fazer com que aquilo entre na vida. E como eu vou parar, né, com que a pessoa... Eu não gosto do nome, né, desculpas, mas eu falo que são motivos, você arruma motivos, porque o cérebro ele faz isso. Fala, a gente arruma motivação para não comer bons alimentos. Literalmente, naquela hora. A gente se convence que, tô cansado. Só hoje eu mereço. Exatamente. Hoje foi estressante, eu mereço. Hoje já me exercitei a semana inteira, por que não hoje? O dia do lixo, hoje pode. É o prêmiozinho, né? É a recompensa. É a recompensa. E o cérebro humano é muito bom. O cérebro humano ele é muito bom. Eu falo assim, vocês lutam contra o maior inimigo que vocês têm. É o seu próprio cérebro. Ele é o seu maior inimigo. Fala, por quê? Porque o cérebro ele funciona numa dinâmica muito simples. Ele já gasta muita energia. 20% da energia diária, 20% de ATP que é produzido, é consumido só pelo cérebro. É 1/5, com 2 pesos do peso corporal. Aí quando o cérebro tem uma dinâmica assim, ele não quer gastar energia numa coisa nova. Ainda mais pra gente acima de 25 anos. Ele vive no automatismo, né? Ele quer automatizar a maior parte das coisas. Então, imagina a gente ter que lembrar para dirigir todos os dias. A gente lembrar o que vai fazer na físio todos os dias para aquele paciente. Então, a gente precisa o quê? Ele vai arrumando ferramenta de falar, isso é importante, vamos manter. Isso não é? Vamos eliminar. Que nem a gente brinca, né? Bhaskara, acho que ninguém lembra do colégio, né? Bate ali o olho no Bhaskara e fala, eu já vi isso, mas não sei fazer mais. Não sei mais usar. E nem vou fazer esforço. Exato, e nem vou tentar, porque não vai servir de nada. Hoje, né, e ainda mais, eu falo que depois dos 25, 30 anos, é quando justamente o cérebro ele fica mais preguiçoso ainda e ele tem que ver um significado muito grande para fazer aquilo. Tá vendo que a culpa não é minha? Tá vendo? A culpa é do próprio cérebro, tá? Tá vendo? A culpa também é minha, por gostar tanto de um docinho, de um cérebro envelhecido. Não é fácil, viu? Mas a grande questão, né, que foi o que eu logo falei no começo, que
a gente consegue moldar frente aos comportamentos, né, frente a que faça sentido, que tenha significado para aquela mudança. E para alguns pacientes eu falo, tá, e por que você quer mudar? Por que você quer só simplesmente viver mais? Porque, eu queria viver mais com meus filhos. Tá, mas qual que é o significado disso? Porque eu não tive a oportunidade de ter essa relação lá atrás com minha avó, com meu pai. Eu vi minha avó muito mal durante muitos anos, que, sei lá, amputou perna, tudo por causa de diabetes. Ok, falou um grande significado. Então, você todos os dias vai ter que ir fortalecendo, porque vai ter vários momentos que vai vir o seu automático e vai falar, vai lá, come lá. Come, vai lá, cozinha até aquele bolo. Você comprou ontem. Por que não comer hoje? E o nosso cérebro, como eu falei, ele é safado, né, também. Ele gosta de receber calorias, receber nutrientes. Ele recebe mais energia. Porque ele está recebendo mais energia, ele está recebendo mais sensações boas. E hoje o mundo tem muitas sensações boas ao nosso lado. Simplesmente na palma da nossa mão a gente pega e chega a comida na nossa casa. E eu sempre dou uma analogia. Eu falo assim, lembra aquela pizza de quando você era criança ali, né? Eu tenho 37, né? Então, pessoal aí... Nossa, eu tenho 56. Então, assim, Mas você lembra da pizza ali quando você tinha uns 15? Então, mas a pizza na minha casa... Era mais difícil, não, né? A minha mãe fazia. Ela tinha que fazer. Abrir a massa. Não tinha aquela difícil, coisa, eu né? vou ali na esquina. Ou então, pegar o celular e eu já chego. Não existe. Que é isso? Mas aí eu te questiono, José. Ela não era bem mais gostosa do que é hoje? Sim. Além de ser mais gostosa, era um evento. Exato, exatamente. Mas é por isso. A gente guarda muitas, né, bagagens emocionais de todas essas relações, de conexões que a gente tem com a comida. Só que eu falo, a experiência que foi lá atrás, ela na verdade foi muito mais prazerosa, porque ela foi muito mais difícil de obter a recompensa. Sim. Então foi um esforço muito maior para conseguir a pizza. Então... O refrigerante, que muitas vezes, eu sou do interior, e aí os meus pais contam de um interior muito pequenininho de São Paulo. Refrigerante só se tinha no Natal, então a gente esperava os 12 meses para poder tomar o tal do refrigerante. Refrigerante na minha casa era exclusivamente sábado à noite e domingo na hora do almoço. E acabou, né? Acabou. E aí tinha que ficar a semana inteira sem. Não tinha. E hoje a gente vê criança com a mamadeira e o refrigerante. Isso é bem danoso. Então eu falo assim que hoje é tão louco, porque a pizza, ela é mais cara, né? Tô dando analogia da pizza, tá? Então a pizza, ela é mais cara, ela chega num passe de mágicas que a gente abre, né, o aplicativo, não põe o cartão de crédito, sem esforço nenhum. Ainda tem gente que nem desce pra buscar pizza, espero que nenhum de vocês desça pra buscar. Espero que vocês desçam pelo menos pra buscar pizza. Não, tem que descer, coitado, pô. Pelo menos pra se mexer, né? Tem que se movimentar, né? Vamos movimento. E eu falo assim, que às vezes você pediu a pizza, ela chega, só que quando você abre, você fala, nossa, nem sei se eu quero mais. Porque às vezes não era nem a pizza. Você queria mais um impulso de ir lá pedir alguma coisa e no meio da decisão, na hora que você abriu o aplicativo, era um hambúrguer, era uma pizza, viu um monte de sabores, já foi se perdendo ali nos sabores e tudo mais, esperou 40 minutos, quando chegou, a fome já passou. Por quê? Porque era vontade. Então a vontade era muito mais intensa, a gente faz lá as coisas na pressa e hoje, querendo ou não, nosso mundo tem um acesso muito rápido aos prazeres. Então a gente consegue prazeres muito grandes sem um mínimo de esforço. É muito fácil. É muito fácil. É recompensas grandes, né? Só que grandes para o cérebro, ele não vê que é grande. Ele simplesmente vê que é fácil. Ele fala, ok, legal. Então, ele começa a danificar, né, o próprio sistema de dopamina. Então, o nosso sistema de recompensa, a gente fica tudo... a relação, né, justamente com... Eu falo assim, por isso que você não vai ter prazer em comer brócolis. Mas eu falo, se você passar uma semana na natureza sem comida, no momento que você comeu brócolis, vai parecer que foi uma explosão no cérebro. Porque era assim a espécie humana. A gente não tinha comida. A gente foi preparado para um ambiente que não tivesse comida. Hoje a gente tem muita comida. Então eu falo que é quase como se a gente foi adaptado lá de trás para os nossos genes chegarem aqui no ambiente que ele falava, ué, mas tem comida? Você foi preparado para não ter? Então bora trazer comida para dentro. Eu precisava ir atrás da comida, eu precisava fazer esforço, cansar, ter uma atividade para conseguir a comida, e agora eu não preciso fazer mais nada e ela tá aqui. Com certeza, e o exercício não deixa de ser isso. Sim. O movimento, ele é justamente a obtenção daquela recompensa que o próprio corpo, ele sai de dentro daquilo, né? As sensações são boas, as endorfinas, serotonina e tudo mais, vem do próprio organismo. Só que é difícil de convencer a pessoa de entender que ela vai ter que passar por esse processo para até conseguir chegar nessa melhoria. Porque esse processo requer
atividade, requer sair do conforto, mudança. Disciplina. Olha, vindo um pouco agora para a parte um pouco mais prática do dia a dia, né? Então, você está falando da ansiedade, depressão, entre outras coisas. Então, existem alimentos que, eu vou colocar tratar, entre aspas, né? Mas que por meio dos alimentos você então consegue ser terapêutico para essas pessoas? Os alimentos específicos, por exemplo? É isso? Com certeza. Eu falo que o primeiro ponto, antes da comida, né, por mais que seja muito importante, eu falo para o paciente raciocinar. A gente morre mais rápido de sede ou de fome? De sede. Então, antes da comida, a gente tem que pensar... em água. Exatamente. Gente, como é difícil. Assim, Ela tá falando dela. Não, eu tô falando de mim. Entendi. Achei que era do paciente. Não, é muito difícil, é muito difícil. E é uma coisa que tão ela vai simples. se servir como exemplo, Tanto é que eu até coloquei aqui, ó. Água é o melhor remédio, alimento pro corpo e pra mente. É tão simples, é tão barato, tão fácil. Mas por que a gente tem tanta resistência? Em todos os médicos especialistas que eu já passei, não porque eu tenho um problema, mas por rotina. Saúde também. Ginecologista, endocrinologista, neurologista, esteticista, tudo eles olham pra mim e falam Deixa assim... eu colocar um pouco de água pra você. Não, eu nem tomei essa ainda. Camila, água. Camila, você tem essa dor de cabeça porque você não toma água. Camila, você tem isso na pele porque você não toma água. Eu falo, meu Deus do céu. E por que é tão difícil? Eu ouvi, eu não sei se foi no podcast com o Mauro que você fez, ou em algumas das suas lives, você falar que alguma coisa do cérebro, 2% de... desidratação faz ele funcionar pior. Eu falei, Jesus, eu sou muito burra. Porque eu não tomo nada, meu cérebro é completamente desidratado. Como é difícil esse hábito? Eu concordo que é difícil. E eu falo sempre assim, ó. É difícil, mas ele é simples, igual você mesmo falou. Muito. Mas na própria consulta, né, eu mesmo bebo a água, né, assim, não é que eu tô ali com o paciente, né, o pessoal ali consulta online, então eu coloco uma garrafa e vou beber no copo ou numa caneca. E eu falo que a gente tem que criar certa função do ambiente que nos facilite. Por quê? A gente está pensando o quê? Num bom comportamento. Um bom comportamento, você tem que aproximar ele para sua vida e não afastá-lo. Então, por exemplo, Camila, nesses momentos, né? Você tá sempre com uma garrafa perto de você? Não. Quando eu tomo mais. Mas é uma questão assim, parece até que o sabor da água não me agrada, sabe? Tudo bem, eu concordo também. Porque aí vai muito da sua experiência, a experiência que você tenha com a água. E aí tem muitas outras relações, né? Porque assim, beber mais água significa que você vai mais vezes no banheiro, significa que às vezes para uma mulher, não, né? A gente é homem, a gente consegue ir no banheiro, digamos, até na estrada, no meio do pasto ali, né? Agora, para uma mulher... e às vezes é desde criança que carrega um pouco isso. Sabe aquela coisa de pai e mãe falar assim, vai no banheiro, senão você já sabe, a gente vai viajar, vai ficar muito tempo fora, e você não vai beber muita água. Na escola, né? Mas vai no banheiro de novo, agora não vai ter que não pode segurar. mais. Aí vai vários traumas, aí tem infecção às vezes urinária, tem várias coisas que tem relação ali, né? Então são experiências que você foi tendo ali com o próprio consumo da água. Mas hoje, quando adulta, você tem que colocar um significado maior e favorecer com que seu ambiente possa te proporcionar uma facilidade. Por quê? Porque o cérebro está sempre jogando, eu falo sempre contra a gente, não a favor. Por que contra? Porque, por exemplo, se a gente não tivesse água aqui, se fosse aquela água lá que a gente chegou, né, eu cheguei ali e fosse lá no começo, eu teria que levantar, teria que ir até lá, pegar a água. E o que a gente faz geralmente? A gente bebe um copo, aí matou a sede, a gente vai lá, pega mais um copo. E esse segundo, a gente não precisaria desse segundo. Só que a gente dá uma forçada para tentar tomar o que não tomou. Só que eu falo, a gente já está desidratado. Porque se eu estou necessitando, estou desidratado. Então a gente toma o máximo, guarda o copo lá, ou só traz aquele copinho, volta para cá, até ele acabar e repetir tudo isso. Então o cérebro vai ver custo até disso, de levantar e ir lá atrás da água. Então eu falo assim, água nesse caso, né, ela tem que estar próxima de você o tempo todo. Para quê? Para que isso daí comece a virar um bom comportamento e seu corpo simplesmente entenda como hábito. Então, independente do sabor e tudo, ele vai entender como um hábito, porque ele tá vendo o quê? Um significado pelo qual você tá fazendo aquilo. E aí você também é a relação da sua experiência atual.
Tá, ok, tô percebendo que eu tô mais atenta, tô percebendo que eu não tô com fome toda hora, né? Porque o hipotálamo é o que detecta tanto a fome quanto a sede. Então, às vezes, a gente tá com sede, mas na verdade a gente vai atrás de comida. Então, a gente vai atrás de calorias e, na verdade, né, era simplesmente desidratação. O funcionamento do próprio cérebro. Dor, às vezes, até hérnia de disco. O pessoal, às vezes, sentia dor que, de repente, some. A dor, magicamente, eu falo assim, talvez esse seu disco estivesse desidratado, não? Então, coisas que são muito simples. E eu lembro que até quando eu fui operar o ombro a primeira vez, eu lembro, né, eu olhei pro lado, assim, tava, né, um monte de gente esperando ali para fazer anestesia, né? Aí o médico veio assim, né, e falou assim, o senhor sabe o procedimento? Falou, sei. Falou, sabe que vai doer, né? Aí ele falou assim, sei. É porque o senhor vai fazer o quê aqui? Tirar pedras nos rins. Aí eu já ganhei, né? Eu falei, ok. Aí ele falou assim, eu já fiz, é a terceira vez que eu faço. Aí eu fiquei pensando, falei, mas por que você não bebe água? Por que você prefere estar aqui 3 vezes, a terceira vez hoje, e por que você não bebe água? Você já podia não estar aqui. Não gastar seu tempo, não sentir dor, porque é uma dor do caramba, pedra nos rins. Aí eu falo, não sei se vai valer a pena, mas eu falo assim, eu não posso mudar nada aqui o jogo sozinho e mandar ele beber, porque não vai ter significado para ele. Exatamente, e até o que o Zé falou, um alimento que trata. A água, ela, fisiologicamente, ela trata, Com né? certeza. Eu falo por mim. Então, Muitas vezes eu tomo um medicamento para dor de cabeça e se eu tivesse tomando mais água, eu não precisaria do medicamento. A gente fica buscando coisas. Eu me sinto muito bem, por exemplo, quando eu vou fazer eu retenho muito líquido. As minhas pernas incham, tem aquele desconforto. E aí a moça da estética fala, mas é só você tomar água, não vai inchar. Eu falo, gente, é o remédio, né? E por então, que mas tem uma questão que eu acho que é interessante, eu vou citá-la como exemplo, porque ela tem uma experiência, diz ela, que é uma experiência negativa com a água. Porque que você falou de cólica renal. Tomei água. E todas, ela fala, agora menos você tem abordado isso, mas durante muito tempo ela falava que quando ela tomava muita água, ela teve cólica de rim. Porque exatamente por tomar água, aí ela parava de tomar, diminuía a quantidade, a cólica diminuía também, né? Alguma relação ou ela fez isso da cabeça dela? Não consigo afirmar, né? Mas pode ser uma grande quantidade de uma vez só. Não sei se era o que acontecia. Eu falo que, na verdade, o ideal é que a gente se mantenha constantemente hidratado. Só que o problema é que as pessoas começam o início do dia e começam o dia tomando café e não água. Não sei se você é assim, Camila, mas digamos que esse é o mais comum, tá? E é o horário que, querendo ou não, a gente está mais ativo. O ser humano é um ser diurno. Pessoal, vocês são seres diurnos, né? Não são seres noturnos, né? Mas somos todos diurnos. Você pode se adaptar, mas vamos lá. Então, desde a hora que a gente acorda, já estamos desidratados porque dormimos ali, ideal, 7 a 9 horas de sono consecutivas. E quando a gente pensa nesse início do dia, é reidratar o que já estávamos desidratados. Então, eu falo que começa a partir dali. Aí eu falo assim, no mínimo, vamos em 300 ml. Ideal, 600. Logo de cara, logo a hora que... não precisa, né, tudo de uma vez. Mas ali nos primeiros 30 minutos do dia. Vai bebendo aos poucos, tenta fechar essa quantidade, ok. Então você partiu de um zero. E começa a tentar se observar. Porque, como eu falei, tem que ter uma certa experiência para a pessoa observar se ela está tendo mais melhorias no organismo, se ela está percebendo o intestino dela funcionando, porque é uma coisa que mulheres geralmente têm o intestino um pouco mais preso. Essa hidratação, ela começar a observar que está tendo uma melhora do sistema cerebral dela, porque o nosso cérebro precisa o tempo todo de água. Se a gente pegasse o cérebro humano e espremesse tudo, 75% dele é água. Ia cair. 75%? Só dele seria água. O resto, membranas, principalmente de lipídios, né, de colesterol, de gordura ali, um pouquinho de proteína, um pouquinho de glicose. Então, ao pensar dessa maneira, eu falo assim, a gente está pensando no funcionamento de uma célula. A gente é um conjunto de trilhões de células. Então, pelo menos, garantir essa hidratação para essa função. Garantiu onde? Eu falo assim, até o horário do expediente, 6, 7 da noite, máximo às 8. E depois começa a reduzir. Só que o que as pessoas fazem? Não tomam nada até o almoço, aí começa a tomar de tarde, aí toma um monte de noite. O que ela vai fazer? Ela vai acordar de madrugada, vai no banheiro. Interferir o sono. Aí interfere o sono, aí volta todo o ciclo errado. Então eu falo, faz, né, da maneira mais fisiologicamente possível, porque se a gente for pensar
da nossa espécie, né, como Homo sapiens, caçadores-coletores, eles não tinham de fato uma água. E eu falo assim, honra pelo menos um copo de água que eles podiam ter morrido por não ter um copo de água. Eu falo, mas Ayar, se eles viviam então só para, né, caçar, coletar alimentos e bebiam água às vezes não bebiam, às vezes comiam uma fruta aqui, uma ali, às vezes caçavam um animal, às vezes não. Por que a gente precisa da água então? Eu falo, você precisa porque você trabalha com isso aqui, ó. E ele porque se isso precisa aqui muito de água. Fala assim, porque eu falo assim, ó, você derruba a parede? Não. Você constrói alguma coisa? Não. Você monta a parede? Não. Faz alguma coisa extremamente braçal? Não. Fala, então você não é um caçador-coletor. Você caça sua presa? Você vai coletar seus frutos? Não. Então, fala assim, então vamos pensar no seguinte. Você melhorar seus mecanismos fisiológicos vão garantir com que o seu funcionamento cerebral esteja bom. Só que para isso... Só aí já é o início do processo de melhora cognitiva. Exatamente. Estamos falando de ansiedade, de depressão, de... Exatamente. Porque senão não tem o funcionamento nem para a membrana estar hidratada e ela gerar impulso elétrico para o músculo e tudo reagir em resposta. Tá vendo? Tá vendo? Mas, ó, não precisa tomar tudo de uma vez. Sim. Vai deixando assim. E é hábito, né? E é tem hábito. Que ser. Exato. Não, e você colocou uma coisa agora que eu vou me colocar como exemplo, porque eu tenho HPB, né? Eu tenho hiperplasia prostática benigna. E não tem como. À noite eu levanto normalmente pelo menos uma vez, né? Mas 2, 3 vezes no noite não é tão incomum assim, né? Eu não tomo o que é necessário, mas eu tomo água razoavelmente, né? E eu sempre tomo água à noite. Eu gosto de tomar água de noite. Talvez se eu mudar esse comportamento, talvez eu levante menos, mesmo tendo HPB. Possivelmente, tá? Possivelmente. Porque assim, reduzir para uma vez, totalmente tolerável. Acima de uma, já considera que não acaba quebrando o seu sono 2 vezes. Uma vez é natural que a gente venha, às vezes, acordar para se ajeitar, às vezes abrir o olho, dar uma olhada assim no ambiente, ouvir algum barulho e já voltar a dormir. Porque nosso cerebelo, né, tá tentando sempre detectar algumas informações. Eu falo assim, é igual quando a gente tá na praia, né, e tá muito calor do nada, assim. A gente acorda com aquela transpirando assim, né, porque tá muito quente, o cerebelo detectou ali, né, também alterações e tudo, tá avisando, tentando avisar o nosso organismo ali, avisando o hipotálamo e falando, ó, tá rolando alguma coisa aqui, é um incêndio, é só a temperatura, o que tá rolando? Barulho na rua, né? Então, uma vez considero bem adequado, não vejo tanto problema uma vez só. Ideal seria realmente uma noite inteira. Mas quando a gente pensa você ter uma necessidade à noite, possivelmente está faltando ao longo do dia. Só que o que às vezes acontece? A água que às vezes a gente toma por inúmeros fatores, às vezes não está hidratando o suficiente a nossa célula, porque não está conseguindo fazer aquela troca de osmolaridade, igual a gente faz quando está na piscina, assim, começa a ficar enrugado, sabe? A gente está trocando muita água ali, principalmente com água do mar, e a gente sai com sede, porque a água do mar está roubando a nossa água, porque tem muito sal. Então, às vezes, não consegue entrar água para dentro das células, tanto células neuronais quanto células do corpo todo. Então eu falo, tenta colocar um pouquinho de sal nessa água, principalmente se você transpirar muito, você é uma pessoa que sua muito, que tem muitas transferências de calor, porque entra no ambiente, né? São Paulo. Então a gente tá, às vezes, no dia frio, dia quente, entra no ar-condicionado do carro, sai do ar-condicionado, vai para um calor, entra no ar-condicionado. Então, pessoal do Rio, então, né? Meus pacientes do Rio é pior ainda, né? Que é mais quente ainda. Ou então mesmo, água com limão, água de coco, para conseguir mais eletrólitos, para balancear a parte do eletrolítica. Tipo, né, o Gatorade ali, só que sem calorias, né, basicamente, ou com baixa quantidade calórica. Porque, apesar do Gatorade ser bom, é mais pela questão esportiva, né? Sim. Ayar, você falou do intestino. A gente ouve muito que o intestino é nosso segundo cérebro. É mesmo? Ele é tão importante assim? No sentido de nutrição, sistema nervoso central, interfere tanto numa... Eu não quero usar a palavra dieta para as pessoas, né? O nosso público não achar, eles estão falando de dieta porque a gente remete dieta a emagrecer só, a ter um corpo bonito. Mas estética. Não é estética, não é isso, né? Dieta para ter saúde, é dieta para comer bem, para viver mais e melhor. Então, é tão importante assim o intestino? Com certeza.
Eu falo sempre, Camila, que dieta vem da palavra grega, eu não vou saber exatamente, mas eu acredito que é dietare, que é, na verdade, o modo da nossa vida, o estilo de vida. Então tem pacientes que eu falo assim, tá, você tá comendo bem, você se hidrata, você se exercita e dorme minimamente bem, né? Porque também, enfim, não dorme minimamente bem, ok. Mas eu falo assim, e o seu gerenciamento de estresse e de ansiedade do dia? Como é que tá? Ah, eu tenho muito, tal. Então eu falo assim, eu não vou conseguir tirar seu estresse nem sua ansiedade. Porém, a gente tem que tratar. E como é que a gente trata? Você tem que gerenciar o seu dia e as tomadas de decisões e suas reações e interpretações frente às situações que você vive. Porque, é meu trabalho que é estressante. Eu falo, você vai abandonar? Não. Não tem como. É por causa da rotina do meu filho. Você vai abandonar ele? Não tem como. Fala, então, você vai ter que gerenciar como você reage frente a essa situação. E nessas reações, a gente se desidrata, tá? Então, por isso que a água tá sempre envolvida ali de alguma maneira. Aí a gente vem para a parte intestinal, né? Tem muito se falado, né? Principalmente nutricionistas gostam de falar muito disso, alguns médicos, né, da linha mais integrativa gostam de falar muito da relação intestinal, né? Não dá pra gente, né, eu falo que essa fala de segundo cérebro, se a gente vai pensar anatomicamente, nascemos primeiro do intestino, né, do ânus ali, do que propriamente do cérebro, então meio que o cérebro seria o segundo e não o intestino seria o primeiro cérebro. Então é uma discussão assim muito grande. Eu gosto de pensar mais na relação neurônios, né? O cérebro tem 86 bilhões, o intestino tem uma média aí de uns 125, 150 milhões, né? Então é bem diferente, né? As pessoas dá um Google aí entre bilhões e milhões. É bem longe. Mas é isso, né? Pela relação neurônios, então a gente detecta muita informação no intestino pelo nervo vago, né? Que vai subir, mas também vai baixar. Então aquela relação de síndrome do intestino irritável, que tem uma relação intestinal, mas também tem uma relação cerebral de ansiedade. Então eu falo assim, que o eixo ele é bidirecional nessa relação cerebral, né, do segundo cérebro para o intestino, segundo cérebro para o intestino. Então essa comunicação ela é muito importante, mas para quê? Para ela fluir corretamente. Porque se a gente está muito estressado, se a gente está muito ansioso, se tem momentos de tensão que dispara muita adrenalina, cortisol, o intestino recebe a informação e aí aumenta, né, chances do quê? De permeabilidade intestinal, que aumenta sinal de inflamação, gera uma desbiose para as bactérias boas do intestino, vai ter uma alteração ali acontecendo dentro do organismo. Porém, eu falo assim, que quanto mais a gente vai se adaptando, né, gerenciando as tomadas de decisões, o estresse, o exercício, tudo, melhor a gente consegue lidar com esses eventos. Porque aí, por exemplo, uma fechada no trânsito pode irritar muito, mas irritar menos. Sim. Então eu falo que é o volume né, que ele tem que acertar. Porque sim, vai irritar, a gente tem vontade de xingar, é nosso emocional falando, a gente vai acabar tendo vai ter essa sensação emocional e uma possível reação. E aí o controle é da reação. Por quê? Se eu ficar pensando naquilo, eu tô literalmente mandando mais impulso pro meu intestino. E ele, por sua vez, mais então... irritado ainda. Exatamente. E ele, por sua vez, também vai fazer com que mande informação pro cérebro também de volta. Então, eu falo que nesse jogo, né, muitas vezes, eu tento buscar sempre tratar os dois. Tanto o cérebro quanto o intestino e o cérebro. Mas a pessoa mesmo começar a observar, às vezes tem alimentos que ela comia diariamente e achava que não fazia mal. Só que quando ela começa a ganhar mais percepção, ela começa a falar, nossa... Isso me irrita mais. Eu percebi que o pão não cai bem, Entendi. O pão dessa marca não cai bem, o pão francês cai melhor, esse daqui é mais interessante. Percebi que feijão eu sempre gostei, mas não me cai bem. Então, a pessoa começa a estar o quê? Mais consciente. Porque, basicamente, a consciência ela é isso, né? Ela é aquela quase introspecção que você tem o seu cérebro detecta a informação sobre seus próprios pensamentos e suas sensações. Essa questão das informações é muito legal. Né? É muito legal. Porque quanto mais informação você tem, informação de qualidade, pelo amor de Deus. Começar a entender Você que está nos ouvindo, informação de qualidade, informação com base científica, não essas... O achismo, né? Ai, pelo amor de Deus, quanta merda, desculpa, que tem na rede, cara.
É verdade. É que é aquela, né, a curva Daniel Kruger, que é Kruger, né? Que é quanto menos a gente sabe, mais parece que a gente sabe. É quanto mais a gente começa a estudar, a gente fala, nossa, eu não sei nada. Aí que a gente fala, nossa, agora tá bom, porque agora eu quero saber mais. Então, e aí até o cérebro entender esses alimentos que não me caem tão bem, você trata só com essa ansiedade, por exemplo, você trata com algum outro alimento que pode diminuir isso? Que gera uma satisfação? Ó, vamos dizer que aí vai variar muito, né? Porque como eu falei, tem paciente de tudo que é caso, né? Então, observar se tem um intestino mais solto, um intestino mais preso, um intestino que funciona todos os dias, mas não vai, digamos, nos horários frequentes. Tem uma consistência que fica oscilando. Então, né, tô falando vários cenários, né, que podem acontecer. Isso observando só a relação intestinal. Mas eu falo que tem um cara que ajuda o intestino que... nossa, é complicado, porque é muita coisa disso que eu vou falando, mas... tem um cara antes que também toma conta de muita coisa e basicamente é o que mais tá levando porrada. E menos tem sido olhado, que é o estômago. E o estômago ele faz uma grande função de ativação de algumas enzimas, de secreção de ácido estomacal, para começar a dar início ao processo digestivo. Na verdade, o processo digestivo, né, vai começar na mastigação. Então, né, triturar melhor os alimentos em tamanhos menores, ativação da amilase salivar, da enzima dos carboidratos na boca. Depois a gente vai deglutir, né? Então, igual muitas vezes o físio, né, para questão de deglutição, fala assim, ó, daqui para baixo já não controla. Então, tenta para quando você parar, comer, quando você pode parar e comer. Presta atenção no que tá comendo. Exatamente. Para de me olhar que ele vai... Do mindful, né? Tá tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Porque... Tá colocando pra dentro, não sabe nem o que tá descendo. Cara, exatamente. Ela come em menos de 3 minutos. Eu presto atenção na minha comida, mas eu não mastigo, por exemplo. Presta atenção na comida. Você não vê nem o que você tá comendo. Então, vou questionar, Camila. Então, assim, ó, por exemplo, depois de uma refeição, né, ou um pouco depois, né, minutos a meia hora depois, você percebe mais eruptações, questão de arrotos, ou gases mesmo de extensão abdominal, percebe? Extensão abdominal. Ok. O que pode, às vezes, estar acontecendo? Como eu falei, né, primeiro processo de mastigação da famosa atenção plena, né, no mindful, né, e aí temos o mindful eating. Quando a gente está comendo, é o primeiro sinal que o cérebro está recebendo para os receptores da língua até gerar informação de falar, opa, isso aí é bom, vamos trazer mais disso aí, né? Então, ele está recebendo essa informação e ele precisa de um tempo para receber. Estima-se que é uns 15 a 20 minutos, né, entre relação de o alimento cair no estômago, a distensão abdominal começar a avisar que está chegando e o cérebro fala, você já pode começar a parar. Se a gente come muito rápido, esse sinal demora... Esse sinal, né, ele acabou... passou muito rápido, ele ainda nem recebeu. Então, às vezes, a gente só sente a sensação do quê? Do estômago dilatado. E não da satisfação de ter enchido aquilo. Sim. Então, a mastigação é o primeiro sinal. Então, para triturar o alimento e ele estar menor. Vai cair no estômago, o estômago tem que ter a secreção de ácido estomacal suficiente para ativação de algumas enzimas. Pâncreas, parte de fígado e depois intestinal. Quando às vezes está chegando lá muito rápido no intestino e está, né, gerando muita distensão abdominal, e claro, não estou dizendo que para todo mundo é isso, tá? Mas às vezes o intestino está fazendo uma função que não era para ele estar fazendo. Sim. Era para o estômago estar fazendo antes. Chegar mais bem preparado para ele. Exatamente. Então, para o estômago ter receber bem isso, ele precisa justamente desse ácido. E aí vem uma coisa que o nosso estresse, ansiedade, preocupação com eventos no futuro, várias questões, a gente está olhando no celular e aí já começa a ver informações ali, você começa a ficar ansioso e tudo mais, né, sensações, a digestão não é boa. Porque o que eu estou mandando eu falo que o organismo aqui por dentro, ele só entende uma coisa, informação. Ele não sabe agora que são 1 e pouco. Ele não sabe isso. Não. Ele sabe que tem água perto e eu vou tomar. Ok, ele recebe a água. Se der vontade de fazer xixi, vou. Mas ele só está recebendo informação.
Só que dessas informações que a gente está dando para o organismo, será que a informação que eu estou colocando no estômago, ela é boa ou ruim? Porque se eu estou comendo e eu já tenho que sair, será que na verdade eu não estou me preparando para um combate, para uma reação de luta ou fuga? Então digestão é a última coisa que eu tenho que ligar. Sim. Então ele vai passar rápido ali pelo processo. Então, para algumas pessoas pode soltar o intestino, para algumas pessoas, né, sempre tem uma analogia que é cagar de medo, que a gente falava nos filmes de terror. Então, a gente pode soltar o intestino, né, correndo, pode prender o intestino e ele ficar travado, e aí fica travado por alguns dias, né, e a gente manda ele enfesado, né, às vezes mulheres têm mais tendência a estar enfesada, e que isso, por sua vez, é uma proliferação também de bactérias ruins ali, que não deveriam estar naquele momento fermentando tanto algo que não era para ter chegado daquela maneira. Às vezes a própria proteína, que uma dieta mais equilibrada acaba tendo um pouco mais de proteína do que uma dieta que a gente, né, no passado, às vezes não... A gente, né, enfim, os estudos mostravam que proteína é um pouco relevante, hoje a gente tem visto que é mais importante, e cada vez mais, né, quando você perguntou de alimentos, a proteína é um alimento muito importante. Só que a proteína é primariamente digerida no estômago. Então, se eu enriqueço uma dieta com proteína, e essa pessoa não tem uma boa digestão estomacal, o que ela vai fazer? Às vezes ela vai putrefar a proteína no intestino. Putrefação mesmo, igual cadáver. Então, começa a fermentar mais, começa a estufar mais. Então, quando, né, o paciente dá alguns feedbacks, eu falo, vamos tentar ver como é que está sua questão estomacal. Então, eu faço um teste clínico. Então, eu vou dizer aqui, né, um teste clínico simples, que, óbvio, isso não tem estudos, nada do tipo, mas é para a gente identificar uma reação. Que é basicamente de manhã pela manhã, em jejum ainda, colocar uns 100, 150 ml de água, uma colherzinha de chá rasa de bicarbonato de sódio, que está 1 a 2 gramas, mexer e tomar. Cronometra no celular em quanto tempo a pessoa vai arrotar. Porque se o bicarbonato é básico e o estômago estiver ácido, ele vai ter uma reação rápida. Agora, se a pessoa não tem uma acidez suficiente, passa tempo, ela não arrota. Aí tem pacientes que às vezes no feedback assim fala, já deu 50 minutos, eu preciso sair de casa. Aí eu falo assim, então o negócio tá ruim. Porque era para ela ter arrotado em cerca de 2, 3 minutos. Então tá bem longe, mas aí eu consigo observar o quê? Essa relação de ansiedade, essa relação do intestino. E alinhando e ajustando tudo isso. Exatamente, então tem que reestimular essa secreção de acidez, que aí pode ser naturalmente, com alimentos fermentados, pode ajudar, por exemplo, kimchi, chucrute, alimentos um pouco mais ácidos, né? Vinagre de maçã, limão, gengibre, eles podem ajudar. Até mesmo chás pretos também podem ajudar. Então isso vai ajudar um pouco o estômago a secretar acidez e ela conseguir uma boa digestão. Porque aí a gente vai para o intestino de novo. O que importa de verdade, Camila, é o que as pessoas conseguem digerir e o que elas conseguem absorver. Porque é a informação que eu estou dando pro meu corpo. Se a informação for, come logo, vai, corre. Não ficou nada. Porra, é muito legal. Ou seja, para a gente ter, vamos pensar em saúde, do ponto de vista das nossas alimentações, elas têm que ter um prazo razoável. Um tempo, eu não vou colocar um tempo perdido, um tempo disponibilizado para as nossas alimentações de forma razoável. Concordo. É isso. 15, 20 minutos, até uns 30 minutos. Porque eu falo assim, se a gente não tiver tempo para comer, a gente vai ter tempo para quê? Para que a gente quer ganhar tanto dinheiro, se não é para ganhar tempo? Né? Porque talvez o mais importante é a gente ter tempo de qualidade. Sim. E né, eu falo que isso daqui é um armamento pesado que a gente anda todos os dias, mas que é necessário também. Então, pensando, né, por esse caminho, idealmente, eu falo assim, vamos tentar fazer um exercício então? Quando o paciente, né, é muito rápido assim, eu falo assim, então vamos fazer um exercício. Para conseguir, todo mundo na mesa não pode pegar o celular. Porque se um não pode, o outro também não pode. Então, por isso que eu falei, quando atendo, né, nos bastidores, eu falei, quando atendo criança. Eu falo, não adianta você falar pro seu filho, não, você não pode. Mas você tá fazendo. Aí ele tem neurônios de espelho e ele tá espelhando o que ele tá vendo. Então, você fala, você não pode usar o celular enquanto come. Mas você tá usando. Então, a informação não se conversa. Então, todo mundo deixa o celular empilhado ali num canto, se possível até em modo avião, fala para nem ouvir, né, vir notificação, nada do tipo. Para todo mundo, encara que a gente vai ter que parar para comer, eu falo assim, dá uma garfada. Aí, Camila, mastiga pelo menos 15 vezes. Só que para isso eu falo assim, tira o talher da mão e põe ele. Jesus. Porque ninguém né, ninguém vai roubar seu prato. Eu sou ansiosa. Aí coloca assim, ó, no prato, aí mastiga as 15 vezes, aí pega de novo e volta, dá uma garfada, pausa de novo.
E ó, tô sendo bonzinho que é 15 vezes. Na faculdade é 28 a 32. Então eu corto pela metade ainda, Acho porque que eu sei que é mais difícil. mastigar tudo isso. Pra você Não ver. vai sobrar nada dentro da boca. Eu tô rindo porque eu tô vendo ela na Vou nossa gravar mesa. um store fazendo isso. Vamos ver. Ó, mas vou falar ainda mais. Só vai fazer sentido para as pessoas se elas experienciarem. E eu falo assim, dá um tempo. 7 dias. Aí eu falo 7 dias na segunda a sexta. 7 dias é segunda até a próxima segunda. Isso. Se nada na vida melhorar com o consumo de água, parando pelo menos para conseguir fazer um bom almoço e um bom jantar, se puder, né? Um bom café da manhã é mais uma refeição, 3 a 4 refeições por dia, e não tiver nenhuma melhora, tá tudo bem, segue sua vida. Não, mas E com vai. certeza vai ter. Exatamente. Não tem como não ter. Não tem como. Só que elas não dão tempo, nem de uma Exatamente. semana, para conseguir observar essa melhoria. Não tem como. E até você falou agora dos intervalos, né? Das boas refeições. Normalmente, o que a gente faz? O que é tão ruim também, que são os... que isso? Os picos glicêmicos, né? Ficar um tempão sem comer e daqui a pouco vou lá e tá com uma carga de glicose pra dentro. Então, Exatamente. outra bomba. Aí vocês me perguntaram, né? Eu volto. É que para o raciocínio tem que voltar, então, para a questão da ansiedade. Quando a gente faz isso, Camila, literalmente, eu tô dando uma sensação boa pro meu corpo. E pro meu cérebro, principalmente. Mas o depois, o imediatamente depois é horrível. Exatamente. Então, as primeiras garfadas ali, né? Principalmente quando, vamos supor, almoçamos ali meio-dia, né? Meio-dia, 1 hora que a maioria almoça. Passou, então, 2, 3, 4, 5 da tarde. Ela fala que é a hora, né? Que é a hora crucial das 4, 5 da tarde. O pessoal do escritório abre a gavetinha ali de doces, ou passa até às vezes uma moça ali para vender os doces, ou alguém desce no escritório. Então eu conheço o cenário de todo mundo, tá? Então tem uma história de todo tipo com paciente. Então vai lá, abriu a gaveta, pegou vamos dizer que fosse um chocolate. Pegou o chocolate. A pessoa comeu o chocolate, a glicose dela, o açúcar do sangue que estava estável, vai subir muito rápido. Por quê? Porque basicamente é açúcar de fácil entrada para a corrente sanguínea, a gordura que amplifica a sensação tanto da caloria e de prazer para o cérebro, porque tem uma demanda calórica muito alta, e tem pouca proteína, e não tem quase nenhuma fibra, que lentificaria todo esse efeito. Então, entrada muito rápido significa o quê? Sobe muito rápido a nossa taxa de glicose, de açúcar no sangue, então vamos dizer em números, né? Tá em 90 ali estável, sobe para 160. Esse 160 é perigoso ao organismo. Então o pâncreas é acionado e fala, opa, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Pega esse negócio aqui, esse açúcar, e vamos tirar daqui e vamos começar a colocar em tecido. Porque não é para ficar alto, eu tenho que baixar isso. Só que quão rápido sobe, mais insulina tem que sair e mais rápido vai cair. Só que eu falo, ela não cai para 90 de novo, ela cai abaixo. E ela cai abaixo, eu tenho uma crise de hipoglicemia. Exatamente. Nesse caso, né, a gente chama de hipoglicemia reativa, porque a gente ativou. Então eu tive uma reatividade da minha ativação. E na queda, eu falo, é aí que vem o sintoma o quê? Até mesmo de frustração, de irritação, de depressão. Não são... De mais ansiedade. Não é uma depressão, não é uma ansiedade, mas é uma emoção desses efeitos. E o corpo tá falando... Ué, tá tendo queda. Vamos ter que subir de novo. Então vamos tentar voltar pro 90. Só que como é que ele vai voltar pro 90? Comendo outro doce. Pode ser pelo estresse, pela liberação do cortisol, para uma reação de luta ou fuga. Pode ser a sensação da taquicardia para tentar, né, voltar aquela sensação pro organismo. Ou dar mais garfadas e comer, né, a barra de chocolate inteira. E depois eu falo de todo esse evento, no final a pessoa fala, putz, olha o que eu fiz, comi tudo. Eu falo que o próprio cérebro que buscou é o cérebro que também te massacra e fica te frustrando. Falando, olha como você não conseguiu. De novo. E eu falo assim, o que a gente está fazendo nessa circuitaria? Eu estou reforçando agora não mais uma emoção, estou reforçando um sentimento da culpa. E falando para o próprio cérebro. Um comportamento também. Exatamente, porque se eu ganho uma recompensa rápido, mais fácil é fortalecer um comportamento. E aí mais fácil é habituar. Então eu falo que conseguir passar lá para uma semana... é desafiador, não é fácil. Só que, se a gente não vê essas melhorias, eu falo, a gente fica estagnado. Porque o organismo busca acomodar. A acomodação é sempre a busca do organismo, é sempre a homeostasia. Ele vai querer acomodar. Para o nosso organismo tá ótimo aqui ficar parado. Tá ótimo. Só que sabe que a gente tem que levantar, se movimentar, andar. Porque a nossa espécie precisou disso.
Nossa espécie humana sempre precisou. Então, falo que é meio que a gente é ser humano, mas está tentando viver como um não ser humano. E eu falo assim para os pacientes quando tem filhos em casa ou animaizinhos. Falo, o que ele está fazendo agora, nesse exato momento? Ele está aí, na sua casa? Tá. Fala, tá aqui no meu pé. O que ele está fazendo? Dormindo. Eu falo, é isso. Ele está poupando energia. Seu cérebro está tentando poupar energia o tempo todo. Porque gastar é ruim para ele. Gastar é contrário à sobrevivência. Aí o pessoal fala, mas por que o pessoal então saía da caverna para caçar? Porque tem uma coisa que fala mais alto. A fome, e a fome poderia matá-lo. Então ele prefere se arriscar no ambiente que pode matar ele do que propriamente... Porque aí entra muito mais o instinto de sobrevivência. Exatamente. E aí, quando a gente tá falando o quê? De instinto. Eu falo, se a gente funcionar no instinto... Se a gente funcionar no instinto, acabou, a gente não é mais racional, social, a gente não tem mais interações. Que eu falo assim... E esse eu falo que é um grande problema que parece que a rede social tá nos tornando. As pessoas estão mais reativas do que propriamente tentando, né, conectar mais as pessoas. E o cérebro busca conexões, na verdade, e não afastamento. Então, eu sei que às vezes eu vou para outras áreas assim, mas a ideia é que essas questões, o cérebro está sempre tentando achar significado para fazer aquilo. Então tem que ter algum significado para a mudança e não só a estética, porque a mudança acontece no primeiro dia, é igual físio, acontece no primeiro dia que a pessoa foi lá. Porque não é que você falou, eu tô indo para outras áreas, mas não é isso, né? Não é. É que conecta, né? É fascinante. E eu falo isso porque também há talvez alguns anos, vou colocar talvez uns 5 anos também, mais ou menos, que eu tive um pouco mais de consciência da neurociência, principalmente da neurociência da dor, né? Que é aquilo que a gente trabalha mais cotidianamente. E quando eu comecei a olhar, porque anteriormente era biomecânico, anteriormente era músculo esquelético puro. Função, né? Nem existia cérebro. Mas é bem da verdade. É bem da verdade. E aí a hora que você começa a colocar, né, o movimento como um produto do que o cérebro quer ou não quer, o que ele quer fazer, o que não quer fazer, quando ele vai produzir dor, quando ele não vai, né? É fantástico. É fantástico. Muda tudo. Muda tudo. E a pessoa muda. Muda. O humor dela muda, a energia dela muda. Ela começa a ter vontade de fazer mais as coisas, de viver novamente, né? Às vezes, né, não sei, vocês devem, né, atendendo pacientes assim, às vezes a pessoa não era resistente, aí de repente, por ela mesma, já fala, tem algum nutricionista que você conhece? Sim. Tem algum médico que você conhece para eu passar, porque eu queria emagrecer? Porque ela começa a buscar justamente porque destravou aquilo. Sim. Que estava, né, travado. E eu lembro de fazer a primeira físio, e eu via muitos idosos chegando assim com humor totalmente depressivo, assim, né? Corcundinha, com dificuldade de marcha, tudo mais. Aí eu, né, semana, iam passando, 3, 4 semanas. Depois, tava o mesmo idosinho, já andando mais rápido, já cutucava assim a moça, já fazia uma brincadeira lá com o pessoal da físio. Não sei o que lá, e aí, tá, falar uma coisinha. Aí ia lá, falava com outro senhor. Aí já começava o que você vai fazer depois? Começava a puxar assunto. Eu falei, olha as mudanças que a pessoa tá tendo, por causa que o organismo tá tendo resposta. Resposta de vida mesmo, novamente. Tô tendo função, e agora a função tem um porquê aquilo ali se manter. É sistêmico, né? Sistêmico. Não é local o bem-estar dele. Deixa eu pegar esse gancho, porque assim, que muitos dos nossos, são os nossos pacientes, né? E também abranger um pouco mais isso no seguinte sentido. As pessoas não relacionam, a grande maioria não relaciona dor e alimentação, né? Fala um pouco mais dessa relação que o alimento pode interferir também no enfrentamento da dor dele, né? É aquela coisa quase como se... Quase não, né? O cérebro meio que não identifica, né? O que é realmente uma dor, digamos, emocional e uma dor física mesmo, né? Então quase para ele, do cérebro, a mesma dor. E tanto é, né, que a dor, ela é depressiva, né? A pessoa fica depressiva com muita dor. Então,
aonde que a gente tem que pensar nessa relação, principalmente, né, do cérebro e da relação principalmente nervosa? São as relações de inflamação, né? E inflamação, como você mesmo falou, José, infelizmente é uma palavra que o pessoal, né, gostou de rotular como uma venda, né? Então, inflamação, você está inflamado, você está inflamado. Fala, que bom, porque você tem um mecanismo do seu sistema imune. Porque se você não tivesse, Exatamente. aí a gente tem um problema. Exatamente. Aí a gente tem um problema, né? Mas aí, a inflamação, todo mundo encara a inflamação como algo ruim. Exatamente. Né? Na verdade, é o início de um processo de cicatrização do tecido. Exatamente. Que bom, né? Que bom que aí acontece. O que você tem que ter, principalmente, uma boa resposta anti-inflamatória dessa inflamação. E não ser uma inflamação crônica de baixo grau. Sim. Então, quando a gente está pensando dessa, vamos dizer, dessensibilização da dor, né? Que a dor está muito intensa, tanto para um exercício, né? Físio e tudo mais. Né, pensar novamente na água. 2, pensar em algumas suplementações que vão auxiliar em redução, né, de processos pró-inflamatórios, aumentar, né, mecanismos anti-inflamatórios, principalmente o ômega 3, né, rico em EPA, ele é muito importante. As gorduras boas, como o azeite extra virgem, então já foi comparado o azeite extra virgem com o ibuprofeno em estudos, claro que estudos mais longos, acima de 12 semanas. Aí, né, cabe a pessoa usar 12 semanas para ter essa mudança, né? E aí, assim, além dessa parte, né, esse controle glicêmico, ele também acaba sendo muito importante. Porque, por mais que eu falo que o cérebro gosta da sensação rápida, o que ele melhor trabalha dentro do organismo é uma sensação de um mar mais calmo, um mar mais estável. Então, não é partir, né, do zero e chego e entro numa aula de CrossFit, saio levantando barra e tudo mais, sem fazer mobilidade, sem fazer aquecimento, sem fazer, né, solturas e tudo mais. É conseguir ir aos poucos, né, dessensibilizando aquilo. E aí tem que ver justamente a história de um paciente, né, como é que ele está em relação a essa dor. Porque as pessoas são imediatistas. Sim. E aí é o 880, e tem um grande espaço entre 880. Tem. Então, assim, tirar uma dor, vamos dizer assim, às vezes acaba não sendo tão fácil, né? Então, tem que, né, no meu caso, né, analisar se é uma relação de nervos, se é uma relação da experiência subjetiva da pessoa em questão de uma fibromialgia, por exemplo. E eu sempre dou a analogia de qual dor você quer enfrentar. A dor das 24 horas, ou uma dorzinha um pouquinho maior por 1 hora, mas nas outras 23 ela reduz consideravelmente. Então eu falo assim, nas outras 23, para começo, sendo bem sincero, José, antes mesmo da alimentação, eu tenho que pensar no sono. Sem um sono correto, nada funciona. Não vai ter como. Porque, como eu falei, o organismo ele precisa esse mar calmo, né, para estabilizar as coisas. E, de longe, a coisa que mais foi esquecida, né, negligenciada, vamos dizer, dos últimos anos... Foi o sono. E é muito interessante o quanto, graças a Deus, está voltando a importância ao sono. Nós recebemos aqui a Mônica Anderson. Ela veio aqui, eu não sei se você a conhece. Né? Acho que uma aula apresentou. Ela é uma das maiores pesquisadoras do mundo no assunto. E o quanto que isso está, de novo, aflorando em todo mundo. Mas o grande público ainda não dá importância para o sono. Então eu vou fazer um questionamento para esse público. A gente entendeu o seguinte. Nós, se somos homo sapiens sapiens, precisaríamos o quê? Comer, beber água, fazer xixi, fazer cocô. E dormir. Dormir. E se não fosse importante... Será que a evolução não teria tirado? Se a gente vai analisar lá atrás, quando a gente era bebezinho, saiu da barriga da nossa mãe. Até 3 meses, muito, muito, muito sono. Precisa dormir muito. Por quê? Simplesmente para tirar alguns neurônios para criar ramificações, proteger bainha de melina, começar a criar ali comunicações. Economizar uma energia para focar a energia em outro lugar. Né? Exatamente, para o mínimo. Para o mínimo. E se a gente olha na natureza, o ser humano ele é muito inútil por muito tempo. Porque o cachorrinho, em 5, 6 meses, ele é quase um adulto já. Ele se vira, ele se protege. A maioria dos mamíferos vai se proteger. Nós somos dependentes durante muitos anos.
Por quê? Porque esse cara aqui é muito difícil dele estruturar tanta coisa. Eu falo assim que é tanta coisa que a gente tem que passar, né, na nossa jornada lá de trás, que a gente precisa do sono em grande quantidade, por causa de GH, por causa de melatonina em grandes quantidades, construir essas ramificações, proteger vários neurônios, conseguir a fala, porque, né, observou-se em estudos que... estudos não, na verdade, né, foi estudos de caso, quando foram separados, né, aconteceu coisas que foram separadas de famílias, que a pessoa não teve contato, né, com a fala, e mesmo adulta não consegue falar, não sabe, não né? Desenvolveu. Não desenvolveu. E não dá para criar de novo, porque perdeu uma janela. Então essas janelas, né, de saltos de desenvolvimento, fala assim, olha como a gente precisava de muito sono, aí precisamos um pouquinho menos quando crianças. Aí vem a parte muito difícil, a adolescência, que aí não somos crianças. Que se dorme bastante também. Que ele oscila, né? Ele fica desincronizado demais, né? Então, e o mundo não ajuda também, né? A escola é 7 da manhã, tem que acordar 5h30 para chegar lá às 6h50, enfim. Aí essa janela é muito difícil e depois a gente vem para a fase adulta com um monte de falas do mundo, da sociedade. Trabalha enquanto eles dormem, você tem que trabalhar estágio, faculdade. Você faz da meia-noite às 6, né? Como se o dormir fosse perda de uma tempo. carga, né? Só que o que a gente muitas vezes acaba fazendo, né? É que quando somos cada vez mais novos, aguentamos mais porradas. Eu falo que o organismo, ele naturalmente tem mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes muito melhores. É só ver pele mesmo, pele, cabelo, unhas. Criança vai nascendo ali, cai, rala o joelho no outro dia. A gente se cai, já sabe. Perde uma semana, 2, 3, um mês. Aí as coisas assim, chega, né, às vezes num bolo, que quando a gente tá ali nos 25, 30 anos, a gente nem entende muitos porquês, porque justamente veio ali um sono todo ruim lá da adolescência que nunca foi consertado. E tem ainda essa questão de sociedade e tudo, onde aí, né, voltando para o ponto da dor, às vezes até a dor emocional, ela acaba se tornando física. Então, falando, né, a própria representação da dor de um adolescente, às vezes, é se cortar, às vezes se machucar, literalmente, às vezes se bater. Porque ele não sabe, às vezes, o que ele está sentindo emocionalmente, porque o cérebro dele está totalmente em mudanças hormonais, emocionais, precisando de sono, não tendo sono, tendo peso de mudanças corporais e ainda dentro de um colégio. E eu sei que é meio ruim a minha fala, né, meio catastrófica, porém, quanto mais consciente nós estivermos, né, mais a gente consegue olhar para quem está vindo dessas próximas gerações. Então... voltando para a relação do sono, a questão, né, que eu sempre falo dele, se a evolução não pode tirar, tem que ter um significado para que a gente faça. E, novamente, eu falo para a questão do quê? Experienciar 7 dias. Faz 7 dias, não custa nada. Não dá para dormir 7 horas, que esse é o mínimo, né? Não tenho como, mas eu tenho certeza absoluta que 10 a 20 minutos você tem como no seu dia. Mais cedo. Talvez não mais tarde, mas mais cedo eu tenho certeza que dá. Então, tenta dormir mais cedo. E quando os pacientes realmente fazem, né, quando você perguntou, né, aqueles que fazem, mantêm por mais tempo, foi os que entenderam essa parte. Porque colocaram como algo que o Matthew Walker, né, que é outro pesquisador que tem sobre o sono ali, que é fantástico também, que ele fala que o sono é inegociável. E o que a gente tem que entender dessa palavra? Você não negocia. Você não pode dormir 5 horas na semana e dormir 12 no final de semana. Não compensa. Não compensa. Você está mais desincronizando do que sincronizando. E eu falo, a gente já vive num mundo que é meio que não faz sentido ao nosso cérebro. A gente só tem 80, 100 anos de vida em média. Onde tem luz artificial, onde num passado não existia. Então ele tem que entender que ele está num mundo que vai ser diferente, que dá pra gente ficar com luz da meia-noite às 6 da manhã. Aí o cara sai dali, tem luz no sol. Eu sempre falava, bom, não sei o que aconteceu. A luz tá por quanto tempo nesse mundo? 24 horas? Tá bom. Então ele fica todo desregulado. E aí o corpo tá falando o quê? Manda cortisol, aí eu tô mandando informação pró-inflamatória, informação de dor, tô aumentando a adrenalina. Então por isso eu falo assim que basicamente o sono é a recarga da bateria, né, do celular, que eu faço analogia, para ele precisar ali, para conseguir os mecanismos anti-inflamatórios dele, do sistema imunológico, funcionar corretamente. A relação da microbiota intestinal poder conseguir estabilizar e o organismo funcionar corretamente numa função que somente durante o sono dá para ser feita. Só que para isso, não dá para comer às 11 da noite e dormir meia-noite. Porque senão o corpo está fazendo o quê?
eu estou dando novamente informação. Informação é qual? Processo digestivo. Se é processo digestivo, então não vai ser a prioridade dormir e fazer as funções da noite. Células da glia que tem que limpar, tudo mais. Então, eu falo assim, para os pacientes que têm dor crônica, eu falo, talvez uma das regras mais importantes que vocês possam ter é jantar o mais cedo possível na rotina que você pode. Ah, mas eu só consigo 9 da noite. Então vai jantar no trabalho ou jantar algo leve e observa durante essa semana como está seu nível de dor. E a grande maioria fala que, né, o que estava em 9, 10 cai para 5, 6. Então, antes, né, mesmo sendo nutricionista, antes da relação alimentos, eu tenho que ver a relação do sono. Então eu coloco ele como base até principal para a escolha alimentar, porque a escolha tem que ser racional. Se eu deixar para minha escolha vontade, impulsividade e questões instintivas, aí a gente vai comer fast food o tempo todo. As coisas mais rápidas e fáceis. E olha só, né? Falando de nutrição, se a gente resumir até agora, é água, barato, fácil, qualidade de sono. Ó, não vou falar fácil, vou falar simples, porque fácil não é. Fácil não é. Mas Fácil simples, acesso. fácil acesso. O sono, e aí o sono bem... Qualidade. Um sono de qualidade, um bom sono já me faz ter boas escolhas nutricionais, que aí já vai favorecer a digestão. É muito mais fácil, né? Do que a gente pensa, assim. Só depende da gente. Eu vou falar que é muito mais simples. É muito mais fácil. Eu ia tirar essa palavra fácil. Então, Camila, é uma coisa que eu bato na tecla sempre, sempre. E as pessoas continuam. Mas a não é fácil. Eu falei, eu nunca disse que é fácil. Sim. Não, mas você falou. Eu falei, não, eu falei que é simples. Aí eu falo, e qual que é a diferença? Eu falo, Tem muita diferença. beber água é simples. Eu falei, sabe o que é o contrário do simples? É o complexo. E eu falo, o complexo deixa pro seu organismo. Ele já assim. Eu costumo usar com pacientes meus que muitas vezes o paciente de dor crônica, principalmente algumas senhoras que têm dor crônica de coluna, que é o que eu mais trabalho, o entendimento da sua dor, ela é simples. É de fácil entendimento. Agora, existe toda uma complexidade para se trabalhar essa situação. Ela é simples para a gente entender. Agora, para analisar o todo e fazer tudo é razoavelmente complexo. Com certeza. Eu até falando dessa parte dessa questão, né, envolve a mesma coisa dos alimentos. Porque às vezes eu brinco com o paciente e falo assim, você esperava que eu te passasse o quê? Carpaccio com lagosta e caviar em algum momento? Aspargos? Você queria que fosse só coisa, não sei, diferente, cara? Falou, não, sério, mas não tem nada diferente na sua dieta. Aí eu pergunto, mas o que de diferente você achou que seria? Não, eu achei que... Não sei. Aí eu falo assim, tá... Como se você não sabe, como é que eu iria saber alguma coisa de diferente que você quer que eu passe? Porque eu falo assim, se você tiver algum alimento diferente, você me passa. Porque talvez eu não saiba da sua rotina que você tem um alimento diferente, porque você tem uma árvore de... sei lá, uma árvore de graviola em casa, e você pode pegar ali, nem sei se graviola nasce em árvore, mas vamos supor que você tenha graviola em casa, e você pode pegar eu também dali. Não sei. Igual tinha um amigo que ele tinha uma árvore de uni, sei lá, um negócio japonês, e eu falei assim, tá bom, mas pode colocar. Eu falei, a gente coloca na sua dieta, não sei nem o que direito é isso, eu fui estudar e tal, entender? Pega a jarra aqui pra mim. E você você proíbe algum alimento? Jamais. Porque eu deixo isso, na verdade, para ele. Apenas se eu falo, ele for totalmente alérgico. Tá. Então, por exemplo, né, e ainda assim tem pacientes que consomem mesmo assim, né? Então, né, às vezes o paciente vem com um exame de alergia, e aí eu falo uma coisa também nesses exames de alergia, né? Exames de alergia, exames de microbioma intestinal, todas as informações são importantes, Camila. Só que dependendo da fase que você vai fazer esses exames, eles vão acusar um monte de coisa. Sim. Então, já vi paciente que com exame de alergia de 200 itens, sei lá, 150 itens, tinha mais de 68 de alergia. Eu falei desses 68, aqui, tomate, grão de bico, enfim, vários alimentos assim que são, digamos, do dia a dia até. Falou assim... Quando eu olhei aqui no seu, né, eu peço um questionário e tudo, quando eu olhei no seu questionário, você está ingerindo. Você está sentindo alergia?
Não. Você está tendo isso? Não. Você está tendo coceira de pele? Não. Está tendo coceira no couro cabeludo? Não. Você está tendo alguma reação na pele vermelha? Não. Então eu vou questionando. Fala assim, tá. Aí vamos analisar. Quando você fez o exame, como é que estava a sua vida? Aí o paciente começa a explicar e tudo. Eu falo, olha como estava seu nível de estresse. O seu corpo, quando você coloca um alimento para dentro, seu sistema imune, ele, aqui, né, pensa que não tem, tudo tem barreira. Só que aqui não tem nenhuma barreira. Vai lá para dentro. Então, quem que vai proteger a gente? Um ácido estomacal, e o nosso sistema imune vai tentar lidar com alguma coisa. E é por isso que a gente tem uma reação imunológica quando identificamos algum alimento que a pessoa teve uma reação imune. Fechar a glote, começar a coçar, enfim, várias coisas que podem acontecer com a pessoa. Se o sistema imune ele está já exacerbado por um estresse crônico, por uma dor crônica, por um estresse excessivo, não dormindo bem, mudou de trabalho, relacionamento tá ruim, financeiro tá ruim, não sei. É um contexto de vida de um ser humano moderno, como acontece. Eu falo, naquela hora, você vai ter alergia a um monte de coisa que você normalmente não tem. Então, eu sempre falo que tomar cuidado, dependendo da fase que vai fazer determinados exames, porque também às vezes a gente caça pelo em ovo, literalmente, e não acha nada. É igual para os pacientes ansiosos, às vezes. O paciente ansioso acha que tem um problema cardíaco, faz exame do coração. Aí faz exame de genético, faz exame de sangue, tem uma bateria. Assim, já chegou procurando paciente alguma coisa. Ah, não, já chegou com tomografia. Ressonância. O paciente chega às vezes com uma pilha de 68 páginas. Não, ele fala, olha aqui, ó, e não deu nada. É exatamente essa fala. E eu falo assim, sabe por que não deu nada? Porque você não vive como um ser humano. Eu falo, ó, você dorme no horário errado. Quando você acorda de madrugada e liga a TV, ou vai ver mensagem no celular, responder e-mail, trabalhar, no meio da madrugada, volta a dormir, aí acorda para trabalhar, aí come qualquer coisa que dá durante o dia, come doce a qualquer momento que pode, não bebe água e não se exercita, eu falo, qual a informação que você está dando para o seu organismo? Fica alerta o tempo todo, começa a ficar ansioso, preocupado com tudo que vai acontecer, e você vai só desenvolver problemas, porque você está transbordando várias relações emocionais que não está conseguindo gerenciar durante o dia. Se você não arrumar essas pequenas pausas para tempo para dormir, tempo para comer, tempo para conseguir se exercitar, não adianta, você não está fazendo nem o que sua espécie manda. Analisa friamente. O que a gente teve que fazer de bebezinho para um pouquinho depois ficar em pé e dar 3 passos. E depois cair. E a gente insiste ainda em continuar levantando até ficar em pé de novo quando adultos. Eu falo, se é assim, você acha que não teve uma necessidade da gente ser bípede? Não teve uma necessidade da gente fazer isso? E por que você não faz a necessidade que o ser humano tem? Que é o básico. Movimentos, se exercitar. Às vezes não precisa nem ser exercício mesmo. Mas se movimente. Por isso que chama movimento cast. Exatamente, eu já suspeitei. Então tem que se movimentar. Fala, nossa espécie se movimentava muito. Vou deixar não sei se vocês que também quiserem pesquisar. É bem legal para assistir. Tem uma cultura, né, que é uma tribo na África que são os Hadza. Hadza. Esses Hadza, eles não querem ter contato com seres humanos, assim, modernos. Eles basicamente vivem como a espécie humana viveria na natureza. Eles caçam e colhem. Fazem fogueira e os cachorros, os cães, ajudam eles a caçar. Os caras são relativamente fortes, assim, para o que eles comem de calorias. Porque eles comem muita pouca caloria e gastam muita energia. E olha, num ambiente totalmente inóspito, que é muito sol, seco, mal bebem água. E eu acho incrível, né? Por quê? Porque eles têm a maior diversidade de microbioma intestinal que existe na face da Terra. São espécies de bactérias que não existem em ninguém. Tipo, no planeta inteiro não existe. Nossa, e eles não têm contato com a grande maioria da que a gente tem, né? Exatamente. Então, onde eu suspeito isso? Então, mas onde eu suspeito que foi a mudança? A gente na Europa, Estados Unidos e tudo mais, né? Invenção dos antibióticos, questão de higiene. Então, meio que as bactérias são altamente adaptativas e por isso eu volto para a questão intestinal, por isso que eu tenho que dar umas voltas. Volto para a relação intestinal, porque o nosso microbioma, ele se adapta às informações que a gente vai trazendo. Então, basicamente, imagina que foi o quê?
pela própria natureza normal que eles foram conseguindo se adaptar. Então, uma hora estava muito seco o tempo. Então, eles se adaptaram ao que tinha na colheita daquele período. Uma hora tinha, digamos, gnus e às vezes tinha o suricato lá para eles caçarem. Aí vai ser aquilo que eles vão comer. Então, o microbioma foi se adaptando, porque eles têm mais ou menos uns 40, 50 mil anos que eles não se misturam com ninguém, essa tribo, né? Então, essa diversidade, eu acredito que veio pelas questões justamente que a gente teve, que sim, de fato é importante, a gente teve nosso conforto, porque eu também não quero viver na natureza assim, mas é muito interessante de entender como que seria, né, o ser humano num ambiente realmente natural e como a microbiota deles consegue adaptar. E eu suspeito, isso é uma suspeita totalmente fora de estudos, mas que por umas investigações de alguns estudos, que será que para um ambiente que tem pouca comida, eles não conseguem puxar mais energia e conseguir preservar mais energia no seu organismo do que, digamos assim, se tivesse em abundância? Porque se a gente tivesse, talvez, pegasse eles mesmos e colocasse no ambiente moderno de hoje, será que eles não engordariam tão fácil? Porque justamente vem as questões genéticas, né? Do porquê que alguns genes de obesidade ainda meio que estão conosco. E às vezes eles são ligados ou desligados, dependendo da cultura. Só que pode ser, né, que nessa jornada, essa relação genética, às vezes esse gene, né, que a gente fala, principalmente o FTO, que tem uma relação com a questão de obesidade, ele pode ainda assim, recebendo informação do tipo assim, eu fui preparado para um ambiente de pouca comida, mas esse daqui tem muito, então reserva, mas não gaste. E eu vejo isso com alguns pacientes que realmente têm uma obesidade genética, eu pergunto pai, mãe, tio, irmão, irmã, tudo mais, e é muito difícil deles perder. E a gente vai apertando a dieta e às vezes não consegue emagrecer. E aí, nesse caso, Camila, eu dei toda essa volta, porque aí eu considero que para esse tipo de público, as canetas são vantajosas. Entendi. Porque ela trabalha isso aqui. Porque desliga um pouco, e eu não sei onde esse gene envolve a relação cerebral, mas ela desliga um pouco aquele chamado que eles chamam de food noise, né? Que é meio que a cabeça manda assim, vai lá pegar um negócio, vai lá, vamos almoçar. Mas você acabou de almoçar? Não, vamos almoçar de novo. Tipo, toda hora a pessoa parece que sente fome. Porque parece que o cérebro está recebendo informação o tempo todo disso. Seja, talvez, por inúmeros... né, eu falo muito questão clínica, né, do que eu observo com os pacientes. Pode ser teve muitos traumas, estresses na infância. A mãe, na gestação, às vezes teve muitos estresses. Às vezes, a geração ali, fatores transgeracionais lá atrás, na árvore genealógica, na Europa, alguma coisa lá atrás, passou muita fome. Muito interessante isso. É muita coisa, assim. Nossa. Mas eu gosto de entender porque, assim, eu tenho que solucionar e ajudar essa pessoa. Sim. Então, tem alguns pacientes que falam assim, para você vai ser, de fato, vantajoso você usar. E eu falo assim, mas às vezes eu acho que eu sou fraco, aí a gente tá usando, tá falando, não, para você vai ser vantajoso. Porque é pior você não conseguir mais uma vez. Porque você já tá com 35, 40, 50. Exato. Eu falo, vai ser mais uma sensação de frustração que você vai ter. Então eu falo, ela vai ser diferente. Só que aí eu falei tudo isso porque eu falo uma coisa que vai ter que ser necessária. A sua vida antiga, você vai ter que abandonar. Ela vai ser um luto em vida. Eu ia colocar isso. A mudança daí pra frente. É impressionante o quanto cada dia mais essas questões comportamentais, elas estão... É um caminho sem volta. Quer dizer, pelo menos eu espero. Né? Benéfico, né? Não, benéfico. Lógico que é benéfico. Eu estou falando de prática de atividade física, sim, sono, alimentação e gerenciamento do estresse. Né? Esses 4 comportamentos não tem mais como você... Se você quer ter uma vida mais saudável, né, eles têm que estar presentes na sua vida. Não tem jeito. São totalmente negociáveis, não tem como. São inegociáveis, é exatamente isso. Porque é uma coisa, né? Quase se a gente... Né, eu gosto de falar uma frase, se a gente não mudar pelo amor... Talvez tenha que ser na dor. Mas não é o ideal. Né? Não, e eu falo que ninguém muda pelo amor. Infelizmente. Ninguém muda pelo amor. Infelizmente. Mas tem que ver o volume da dor que a pessoa aguenta. Sim, exatamente. Entendeu? Porque esse é o problema. Então, mas aí entra o que a gente está falando agora. As experiências positivas e as experiências negativas. Com certeza. Né?
se forem muitas experiências negativas, vai ser difícil dele enfrentar, vai ser mais complexo, né? Você falou da caneta agora, né? Vai utilizar, de repente, um Monjaro ou qualquer outro que tenha, talvez seja necessário para que ele tenha uma experiência positiva. Desculpa. Sim. Né? E aí talvez mude comportamento. Sim, com certeza. Né? É assim, né? Eu vejo que muitas vezes o nutricionista, às vezes alguns médicos, enfim, pessoas da área da saúde em geral, né? Mas principalmente nutricionistas e médicos, às vezes tem uns dois times, né? Passa pra qualquer coisa, e os que não vou passar, não acho bom e tudo mais. Eu acredito muito numa relação de equilíbrio para cada pessoa. Sim. Medicações, elas muitas vezes são necessárias, né? Vocês vão saber até mais do que eu, né? Principalmente em relação à dor. Medicações às vezes são necessárias, mas claro, o próprio organismo tem as suas particularidades de mandar informações através de feedbacks que ele mesmo tem esse mecanismo natural. Com certeza. Vem da nossa genética. Então, assim, não tem como a gente eliminar isso. Só que eu acredito muito que não pode ter uma dependência, né, para nenhum dos dois lados. Então, conseguir ponderar. Tá, mas eu falo sempre uma coisa, né, em relação a medicações e tudo. Máximo de benefícios e o mínimo possível de colaterais. Esse é o grande equilíbrio. Porque eu falo assim, para esses pacientes, eu falo, ó, você já chegou fazendo e você continua fazendo. Você não é o tipo que depende da medicação para fazer. Eu falo, essa é a grande diferença. E para a sua cabeça, porque eu fiquei estudando bastante em relação ao do GLP-1, né, em relação ao cérebro, ela é uma molécula muito boa para o cérebro. Ela é muito boa para o cérebro. Porém, toda a relação, dose, né, e né, a relação do veneno e antídoto, né? Como o seu cérebro irá responder, porque ele vai se adaptar. O cérebro é bom, ele é muito bom em se adaptar. Tanto é que o treino de físico começa ali um pouquinho, igual eu brinco com o meu físico. Eu falo assim, ó, quando eu tô ficando bom, você muda o exercício. Quando eu tô melhorando, você muda o exercício. Eu falo assim, agora você pegou o intuito aí, então você nunca vai estar bom. Exatamente. Na verdade, eu falo, quando eu tô menos pior, aí você muda. Enfim. Então, assim, se a medicação vier para ajudar, eu sou totalmente a favor. Antes eu era assim contra, assim com bariátrica, mas também, né, a bariátrica mesmo ativa um mecanismo muito parecido, porque ela reduz o estômago, tenta fazer um exame, tenta chegar mais rápido no intestino, o intestino mandar a informação mais rápido. Ozempic, Mounjaro, todas essas canetas basicamente fazem uma função parecida. Tentam não ficar dando informação, né, do estômago, ficar avisando, né, pela grelina, que é o hormônio da fome, e falar, estamos com fome, vamos buscar. E os são receptores, né, esses são os orexígenos, né, que estimulam a fome. Orexígenos, hein, galera? E aí, os anorexígenos tenta falar, para. Então, essa balança, ela tem que estar muito bem equilibrada. O que a gente vê é que nas pessoas que têm obesidade genética, ou também, alguns pacientes com TDAH também se apresentam, tem uma desregulação muito grande. Do que avisa muito sinal de fome e pouco de saciedade. Então, fica saciado na hora que come. Só que passa um tempo depois... Pouco tempo depois já quer. Exato. Então, por mais que seja comportamental, às vezes tem algumas travas, e eu, né, suspeito muito que uma das grandes que foi que explodiu esse problema, foi o estresse que a pessoa sentiu, ela durante a vida, ou, né, durante a gestação, ou, enfim, até umas 5 gerações antecedentes, para ter tido muito estresse de algum cunho que pode ter feito com que esse gene se expressasse demais, e aí, isso daí, às vezes, nos receptores no cérebro, acaba inflamando, né, esses receptores de cortisol. Nós não vamos deixar ele embora, eu tenho tanta coisa para perguntar. Acho que eu abri muita janela, eu falei que eu abri mais... Você tem que voltar. Não, mas é que eu fiquei um apaixonado também por essa questão de neurociências, né? Não estudo tanto quanto você, infelizmente. Obrigado. Mas eu acho fascinante, porque a hora que você olha por uma circunstância onde ele está... Parece que ele está brincando de marionete, né? Exatamente. Mas que alguém... Como ele quer, É por essa, assim, tem, né, alguns neurocientistas, principalmente esqueci o do Comporte-se, esqueci o nome dele. Enfim, ele fala muito sobre, em relação da gente, né, não ter livre-arbítrio. Eu não acredito muito na fala dele, né,
Eu acredito muito que alguns pequenos traços ali, né, que a gente consegue ali fazendo com a nossa genética, com o nosso microbioma, com as expressões, né, desses genes, a alimentação, o estilo de vida, modificam muitos caminhos que a gente poderia ter ido. E as experiências também que as pessoas têm. Então, eu acho muito difícil que, né, a gente não possa mudar o possível não livre-arbítrio. Mas você vai fazer alguma pergunta? A gente tem que reduzir nossas perguntas. Deixa eu ir para as questões mais, vamos chamar assim, populares, né? Porque assim, eu queria que você falasse duas coisas importantes. Na verdade, é importante para mim. Eu tô brincando. Claro. Primeiro, essa questão assim, quando que a gente pode, ou talvez esteja permitido, né? Lógico, estou falando de saúde, de um doce, de ter um comfort food. Um comfort food, né? E a segunda coisa, eu queria que você falasse um pouco em relação ao jejum intermitente. Ele parece que tem evidências interessantes sobre a utilização dele, mas não como utilizar, porque eu não quero que fique uma coisa de... Uma receita de bolo, né? Mas o que a gente pode ter de informação boa em relação a essas duas coisas? Perfeito. Eu vou começar pelo jejum, porque aí eu, né, conecto com o raciocínio da questão do doce. Tá. O jejum intermitente ganhou muita fama, né, nos últimos anos aí, acho que até antes da pandemia já estava, né, bem alta, né, e, enfim, muitas pessoas da mídia, né, ganharam muito nome e tudo. Basicamente, né, o jejum intermitente, né, ficar um tempo em restrição calórica, então sem nenhum alimento, e ter ali, né, uma janela alimentar em algum determinado período. Então pode ser às vezes de 4 horas, né, esse período de alimentação, lembrando que isso conta, né, o período que a gente fica dormindo, porque até onde eu sei ninguém come dormindo, né? Então, deveria, né? Deveria, né? Então, por favor, use, né? Pelo menos, né? Então 8 horas ali dormindo, então já ficamos 8 horas em jejum. Podemos ficar mais 4, finalizando em 12. É um jejum que eu considero totalmente fisiológico, é tranquilo fazer, não, né, das 8 até as 4, mas sim umas 2 horas antes de dormir e umas 2 horas depois de acordar. A gente consegue fazer 12 horas tranquilamente. Não vejo nenhum problema em fazer isso e acho que até bem saudável, tá? E aí começamos a estender os estudos mostram cada vez estendendo isso, né? 14 e o mais clássico é 16. E pegando isso isso conta também como restrição calórica. Restrição calórica, né? Porque não estamos recebendo nenhum alimento naquele período. A caloria vai contar a partir do momento que ela entra. Tá. O que acontece é que na hora da janela alimentar vai depender do objetivo da pessoa. É manter? Ok, então você vai ter que ter pelo menos um aporte calórico mínimo, e, né, tô falando só da caloria, mas tem os macronutrientes, né, proteína, carboidrato e gordura, em equilíbrio. O que não é muito fácil, dependendo do tamanho de volume de massa muscular dessa pessoa durante 8 horas apenas. Então, é difícil, né? Eu já fiz, então eu sei que é difícil fazer durante 8 horas nesse período. Só que também, por exemplo, emagrecer, né? E aí, galera, emagrecer é perder gordura, não peso, tá? Porque gordura é difícil de perder e peso não é difícil. Tá? Ele tá falando em perder massa magra, perder músculos e perder peso. E perder gordura. Perder gordura. Músculo e gordura. Porque perder, né, peso, eu perco água, perco músculo, perco gordura. E você simplesmente perdeu o peso na balança. Exatamente. Você vai na sauna, você perde peso. Mudou o número. Exatamente. Só. Um lutador, tudo, tem que fazer isso. Beleza, para bater peso. Agora, perder gordura é um ato difícil do organismo. Ele não quer perder gordura. Então eu vou falar assim, ó, vocês lutam contra o cara que foi adaptado para a biologia. Então, esse organismo, ele fala assim, ó, gordura? Não, reserva. Músculo? Tá louco, isso aqui gasta muita energia, vamos desprezar. Puta. Então, você sabe. Vocês sabem mais até do que eu, essa parte. Não, a analogia foi fantástica agora. O corpo, ele é inteligente. O pessoal fala assim, nossa, mas eu acumulo gordura com muita facilidade. Não, porque o seu corpo é bom. Eu gostei não, vai embora, porque ele acumula, ele gasta energia. Eu quero energia pra mim. Exatamente. É o cérebro falando, eu quero toda a energia pra mim. Ele é bom nisso, ele é muito bom nisso. Que pariu. Aí, o músculo, ele vai tender a perder, já que a gente estava estendendo essa janela de jejum sem alimento, o corpo não está recebendo nada.
o que é válido durante o jejum? Hidratação, não vai quebrar jejum. Chás sem calorias, tomar cuidado com muito chá preto, chá verde, que tem cafeína. Café, estimulantes em geral, mas estão liberadas sem açúcar. E eu também falo preferencialmente sem adoçante. Mas, às vezes, dependendo um pouquinho de adoçante, como não tem caloria, não é tanto problema. Aí a gente vai para a questão da janela alimentar. É muito mais fácil, vamos dizer assim, durante 8 horas, a pessoa comer, digamos, 2, 3, dificilmente 4 refeições, mas 2 a 3 refeições, e os macronutrientes estiverem adequados para ela obter emagrecimento. Beleza, isso é importante. Então, ela basicamente é uma ferramenta para facilitar a vida da pessoa. Ela não pode ser o que as pessoas, infelizmente, fazem. Que é o quê? Vamos fazer desafio de jejum. Eu consigo mais. Eu consigo mais. Eu consigo mais. Eu consigo mais. Eu consigo 20. Eu consigo 22. Eu consigo 25. Eu fiquei 32. Aí eu falo, tá, ok. Só que nesse balanço, o corpo tá falando o quê? Você tá dando uma informação pro seu corpo assim, privação de alimento. Guarda mais ainda. Guarda. Quanto... Queima gordura. Não, queima músculo. Perde água. Aí o corpo fala, gordura, vamos ali na manha, vamos de boa, vamos gastando aos poucos. Por quê? Porque ele tem um tempo para queimar gordura. Porque gordura tem que quebrar do tecido adiposo, tem que ter sinalização ali de adrenalina, ele tem que quebrar, colocar os ácidos graxos livres, usar o glicerol separadamente, os ácidos graxos livres vão voltar para o músculo, para a mitocôndria no músculo, para poder virar energia. A reação química já até cansou para quebrar gordura, não? E cansa, viu? E cansa. Aí o corpo vai lá e fala... o cérebro já cansou tanto que vai segurar um pouco mais de gordura. Exatamente, exato. E eu falo assim que a gente vai viver a nossa vida além... Antes, o caçador-coletor, ele só tinha que se importar com sobreviver. Choveu, sai correndo. Fez frio, se abriga. Fez muito sol, se protege. Viu um animal predador, foge. Só que esse estresse vai e baixa. Agora, nosso estresse da vida, você fica ali atrás do computador durante 8 a 12 horas. Aí seu chefe vem e fala um negócio. Aí você recebe e-mail. Fala, imagina esses pulsos de cortisol pro seu organismo. É completamente diferente, porque são estresses, que são de contextos. Não é um estresse que a sua fisiologia está acostumada a receber. Então é totalmente diferente. Eu falo, só que você já se impôs em mais um estresse. A fome do jejum. Que você já está lidando com isso. Seu organismo está num alerta. Seu organismo não vai conseguir fazer as funções, digamos, mais equilibradas para aquele momento. Então o que a gente vê nos estudos? Que o jejum não é melhor que o déficit calórico padrão que a pessoa poderia fazer. Porém, o que vai mudar? É aí que eu sempre analiso com o paciente. O que vai mudar é se clinicamente, para você, ele é viável. Só que o que acontece na prática, José? O paciente fica assim, mas eu posso ficar 14 horas de jejum, eu posso ficar 16. Não, 20 horas é tranquilo. E depois? Doutor, aí depois, assim, eu comi o que você passou na dieta. Mas aí eu aproveitei, eu voltei do mercado e eu comprei uma torta holandesa. Aí eu falo assim, e você comeu um pedaço? Não, eu comi ela inteira. Eu falo, então vamos fazer o seguinte? Aí eu abro ali, a minha tela e falo assim, vamos ver quanto que tem de caloria numa torta holandesa? Aí começa a mostrar assim, aí fala, nossa, ficou 3.400. Eu falo, só que não são 3.400 caloria. Eu falo, não são 3.400 de caloria só. São 120 de gordura e não sei quanto de carboidrato. E olha de proteína, tipo 10. Aí ele fala, nossa, mas não achei que tivesse tanto. Eu falei, você achou que tivesse o quê? Então aí quando ele fala, nossa, então o jejum é um estresse. Eu falei, e você já tem uma vida sob estresse. Você está estressando mais o teu organismo. Você está estressando mais. Com certeza. Então por isso que eu falei, de 12 horas eu não vejo problema, porque é excelente você parar 2 horas antes de dormir, 3 horas, dormir às 8 horas com sono de qualidade. Acordou, primeira hora do dia, começa o seu dia com calma, lendo livro, vai beber água, estuda alguma coisa, enfim, faz alguma coisa leve e aí começa a comer. Pronto. Aí eu falo sempre, não tem regra. Vai ser tudo em uma refeição só? Não vai ser fácil. Desde que não gere um quadro compulsivo, tudo bem. O que eu considero mais vantajoso? 3 ou 4. Mas para quê? Adequar proteína, primeiro em ordem, depois carboidratos e gorduras. Dependendo do paciente, se for cetogênica, ele tem que pensar na gordura antes do carboidrato e também as fibras alimentares que vão dar mais saciedade e vão alimentar as bactérias boas.
Então, pensando, né, pelo esse caminho do jejum, eu não vejo problema o paciente fazer. O que eu vejo problema é a insistência das pessoas em fazer desafios para insistir no quê? A troca de pesos da balança, que na verdade ela está perdendo músculo. Né? E ela perde músculo, eu falo, você está perdendo tipo um ouro do seu corpo. Só que para o seu corpo, o ouro é a gordura. Mas para você, na verdade, é músculo, porque é lá na frente que isso vai contar. Porque é só a gente ver como é que é um idoso. Ele basicamente ele derrete de massa muscular. Ele diminui completamente. Eu falo, é uma luta. É o que eu falo para os meus pacientes, e assim, principalmente os idosos, né? Eu não gosto de fazer exercício, eu não quero fazer exercício. A minha analogia, a minha fala é o seguinte: a hora que você tiver com 80 anos, você quer sentar no vaso sanitário sozinho, sentar e levantar sozinho ou com a ajuda de alguém? Acho que as pessoas nunca param para pensar se vai... toda vez que eu vou num vaso, eu vou ter que pedir para alguém me ajudar a sentar, ajudar a levantar? Então você vai ter que fazer exercício. Então basicamente, você vai ter que fazer fortalecimento muscular. Ele tá a pessoa que não consegue fazer isso, ela tá perdendo uma das coisas principais do corpo humano. Função. Exatamente. Ela fala, seu corpo tá inútil. Seu corpo perdeu função. Exatamente. No momento que seu corpo perder função, aqui também vai piorar, tá? Não vai melhorar. Aqui piora. Por mais que ele não goste que você faça exercício, aqui as coisas pioram. Porque isso que eu falei, que né, o humor desse idoso melhora. Ele se sente diferente. É autoestima, é autonomia. Mas algo que você pode falar, Zé. Algo que você pode falar. Mas eu não gosto. Você fala, nossa, você gosta de tomar banho? Você gosta de escovar os dentes? Eu gosto. Eu falo, você gosta mesmo? Você gosta? Você gosta. Então, todos os dias você se escova, tipo assim, porque você gosta. Não ou porque é obrigação, porque tem que fazer. Porque, porque eu falo assim, mesma coisa para uma criança, se você tiver criança em casa, se você tiver uma plantinha em casa, tiver um animalzinho em casa. Tem vezes que você não quer sair para passear, mas você tem que ir. Eu falo, uma coisa, é responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com o seu próprio corpo, com a sua própria saúde, a gente tá perdido. Quando o paciente fala para mim, eu não gosto de fazer exercício, normalmente eu falo assim, então vamos lá, você vai fazer aquilo que você menos odeia. Já começa por aí. Já é alguma coisa. Aí eu volto para a questão, né, do doce. Então, nesse momento, né, de jejum, o nosso corpo, como ele está sofrendo dessas questões de estresse, ele vai ter liberações de cortisol para tentar regular com que a glicose não baixe tanto. Então, por isso que a gente tem que pensar na hidratação também. E aí, nesse caso, é vantajoso beber uma água com um pouco de sais minerais, com eletrólitos, né, que não tenham calorias. É o que eu tenho nessa água, por isso que eu falei que a água era diferente. Então, é o que eu tenho na água. Ali, sempre eletrólitos, eu sempre tomo um pouquinho durante, palestras, eventos e tudo. Para garantir com que a gente... Porque se o nosso corpo está quebrando o glicogênio, ele vai ficar eliminando um pouco de líquido. E eu tenho que manter esse líquido dentro da célula. E se eu não estou recebendo caloria, eu não vou conseguir colocar ela tão fácil dentro da célula. Então, com um pouco de sais minerais, uma água com sal, até uma água com um pouco de limão, pode ajudar em segurar mais água dentro da célula, porque o normal é que a pessoa urine muito nessa janela de jejum. E é por isso que as pessoas falam, eu perdi 5 quilos com 50 horas de jejum. Eu falo, porque você perdeu pelo menos aí 4 de água, né? Eu ia falar. Mas voltando. Então, como a glicose vai, né, ela está tentando fazer equilíbrios, quando ele percebe muitas quedas, o cortisol é acionado para tentar colocar a glicose na corrente sanguínea e voltar. Só que, novamente, isso é um estresse. Quando a gente vai pensar do quê? Dessa pessoa quebrar a janela de jejum, que é o mais importante, que eu falei que é naqueles horários mais de 3, 4 horas sem comer, aí sim é muito importante ter um controle glicêmico bom, porque às vezes acontece do seguinte, a pessoa quebra o jejum com o quê? Comendo o que ela quer. Tô liberada. Foi no rodízio. Eu compensei. Eu falei, mas não é compensação. Parece que tava amarrada e soltou. Não é compensação. Qual que é o ideal para se quebrar o jejum? Ou começa, né, com um pouquinho de gordura ali, de um azeite, de um ômega 3, ou começa com... Porque a gordura vai demorar, né, para o organismo receber essa informação, ou começa com as fibras alimentares, por exemplo, de uma salada, de legumes. Você não precisa acabar a salada toda, mas tenta pelo menos dar umas 4, 5 garfadas, que ela tenha ali um pouco de, né, sal, porque o corpo precisa, então sal no excesso, né? Sal, vinagre ou limão e o próprio azeite que eu tinha falado. Depois, então, começa a ir para a proteína e a gordura, que aí vem o quê? Uma carne, um frango, um peixe, ovo, não sei qual que vai ser a proteína da pessoa.
Depois começa a introduzir o carboidrato. E aí, essa que aí eu chego nisso, né, para a relação do doce. Porque se eu for colocar, então, um doce, eu coloco ao final disso. Tá. Porque aí eu tô, igual a esposa fala assim, mas você torna tudo chato, aí eu falo, não, eu torno tudo da melhor maneira, eu entendo, tudo da melhor maneira possível, mas, né, no estudo foi visto que eles testaram 7 dias, né, em pessoas, e aí, né, muitos estudos são feitos com problemas, com doenças, síndrome metabólica, obesidade e tudo. Esse estudo foi feito com pessoas saudáveis, observando que durante 7 dias, tentando fazer a ordem entre arroz, salada e proteína. Depois, eles testaram proteína, salada e arroz. E por último, eles testaram salada, proteína e arroz. E o melhor foi justamente a ordem das fibras, a proteína, a gordura e o carboidrato. Porém, eu sempre falo, é muito chato comer assim, né? Também no final comer arroz puro também não tem graça. Realmente. E aí, como é que eles conseguiram avaliar isso, né? Para conseguir realmente dar uma resposta em pessoas saudáveis. Não teve tanta interferência o início. Só que o que eles fizeram? Ficaram medindo glicose e insulina, 0, né? Jejum, 30 minutos, 45, 90 e 120 depois. Aí eles conseguiram ver o quê? As respostas glicêmicas e a insulínica que o corpo foi liberando. Então, conseguiu observar o quê? Que a glicose subiu menos, no último caso. Conseguiu, então, liberar menos insulina. Não teve pico. Não teve um pico. Depois, esse pico, né, não continuou forçando para cima, porque os outros foram forçados, né, a liberar, né, continuar saindo glicose, continuar saindo insulina, para depois ter quedas. Então, ficou muito mais estável a subida, muito mais estável a queda. E, consequentemente, as pessoas têm menos aquele desejo excessivo de comer logo em seguida disso. E aí, Zé, veio para isso porque o final seria justamente consumir o doce. Aí por que minha esposa fala que eu deixo chato? Porque, mas agora... Você já comeu tudo isso, agora não quero doce. Exatamente. Mas agora não tô mais. Ou então faz assim, come uma saladinha, beleza, com azeite, né? Come uma proteína, aí depois come um arroz, feijão e a proteína de novo. Melhor ainda. Pra não ficar tão chato. Então, aí você come o doce no final. Fala da questão, né? Um pouquinho da salada, umas 3 garfadas, um pouquinho da proteína, umas 3 garfadas, e depois come arroz, feijão, tudo mais, igual. Ou então mistura tudo e pronto e come. Não, misturar tudo não foi legal no resultado. Não, mas depois. Não, misturar depois não tem problema. Depois, você já comeu. Aí, fez tudo isso. Quantas vezes você falou que eu tenho que mastigar essa semana? 16. 16 e pôr o garfo. Nossa, eu já saí perdendo hora. Já não como mais o meu brigadeiro. E aí eu vou ser bem sincero. Olha nos restaurantes franceses. Tem aquela porçãozinha desse tamanho. Nossa. Isso não vai me encher. Aí, ó. Isso não vai me encher. Aí vem mais um. Aí vem mais um. Aí vem mais um. Aí você fala, nossa, tá ficando cheio. Aí vem a sobremesa. Fala, nossa, nem tô querendo mais. Você quer? Não, a minha não tá boa. Então, assim, por isso que eu falei, aquele tempinho, 10, 15 minutos. Então eu falo, espera 5 ou 10 minutos. Se 5 ou 10 minutos depois que você comer, essa vontade de doce não baixar, come. Porque você vai misturar esse açúcar, né, do doce com lembrando que isso não anula as calorias, tá? A caloria tem ali, isso pode engordar aí da pessoa. Aí eu vou comer uma barra de chocolate exatamente, desse tamanho. que foi o que o paciente fez, a torta holandesa. Então, assim, isso daí, né, acaba controlando um pouco mais. Aí, se as pessoas tá numa rua não conseguem essa particularidade, o que elas podem fazer? Uma água com um pouco de limão antes de comer, um shotzinho, até depois também ainda pode. Ou que aí não é tão gostoso, né? Água com vinagre. Que daí não é gostoso, mas ajuda bastante a controlar essa glicemia. E tem um estudo feito com diabéticos tipo 2, que aí de fato observou que fazer exercício... fazer uma caminhada após comer foi melhor para o controle glicêmico e insulínico do que fazer um exercício antes de comer. Porque, né, como eu sempre dou a analogia do Todd. Sabe quando as mães fazem o Todd ali, aí mexe o Todd, aí o Todd para ali, ele começa a decantar? Então fala assim, o corpo é isso. Se você comeu, e não precisa sair correndo, comeu, e vai lavar uma louça, vai fazer, né, vai ter que subir e descer a escada por algum motivo, comeu, levanta e volta para o seu trabalho. Porque nessa caminhada de 5 a 10 minutos, seu açúcar já foi tentando usar no próprio organismo e não ficou ali pensando. Então nossos avós estavam certos quando eles diziam, vou fazer uma caminhadinha para fazer uma digestão. Então eles não estavam errados.
Olha, nossa senhora, eu tô vidrado nesse assunto, mas infelizmente a gente precisa... eu não perguntei nada que eu tinha pra perguntar, mas a gente vai abrir muita janela, de volta. A gente vai trazer... Imagina, foi ótimo. Eu falei, ó, se deixar muito aberto pra mim é perigoso. Não, foi ótimo, Foi fantástico. Faz às vezes o final... depois eu pergunto tudo, tá? Vou trazer ele, a gente vai trazer ele de novo. Tem muita coisa ainda pra perguntar. Ayar, onde que as pessoas te encontram? Deixa aqui suas redes sociais. Se alguém quiser passar por consulta, como que a gente faz para te encontrar? Perfeito. Minha principal rede social é o Instagram, né? Lá tem o Linktree ali para conseguir acessar ali, passar em consulta pelo WhatsApp e tudo mais, né? Os valores não estão lá, mas eu passo os valores e tudo mais, o pessoal pode passar. E tem o TikTok, mas não mexo tanto. Estou tentando ainda mexer ali um pouco mais, tá? Mas é um pouquinho mais difícil. YouTube é uma ideia aí pro presente, próximo futuro. E tem um monte de podcast aí que eu participei. Então, enfim, tá aí para palestras e tudo também, o pessoal tem convidado. O seu Instagram é @ayar.andes. Exatamente. Tá? Então, se alguém quiser marcar consulta, tem lá no link da bio, vocês vão clicar, já cai direto para agendar. E sigam ele no Instagram, porque tem muito conteúdo lá no seu Instagram. Tô tentando. Tem muito conteúdo. Tem a bicicleta, o cardio que ele fica fazendo, ele fica ensinando a gente. Que eu odeio, hein? Mas eu faço. Ah lá. Eu odeio, mas faço. A gente não faz só que a gente gosta, né? E as tuas consultas são só online? Atualmente são online. São só online. Tem muitos pacientes que gostariam que eu postasse atender eles fisicamente, assim, né? Até ir na casa, que eu fazia antigamente. Mas é mais cansativo e tudo, né? Então... São Paulo, tô em São Paulo, então por isso. Mas ainda tá no plano, tá nos planos fazer. E também é porque eu atendo pessoas do mundo todo, então às vezes tem que sincronizar com o pessoal da Austrália, do Japão, da Nova Zelândia. Aí estão 12, 13 horas pra frente. Nossa! Aí é minha sexta-noite, eles estão sábado de manhã, aí às vezes é deles de manhã e o meu é noite, sob luz forte, desregulando o ciclo circadiano. Nossa senhora! Mas a gente consegue encaixar todo mundo. E aí eu ia pedir pra você dar uma mensagem final pro pessoal sobre a alimentação, sobre a questão de saúde mental, tudo. O que você quiser falar, por favor. Acredito, primeiramente, né, obrigado pelo convite, José e Camila. O mundo está ficando, né, cada vez mais caótico, acredito eu. A gente tem cada vez mais informação, mas as pessoas, infelizmente, não vou nem dizer que têm buscado menos. Acho que elas têm buscado sim. Só que têm usado menos elas de forma correta. Então, quando todo mundo fala de exercício, de alimentação, de sono, de gerenciamento de estresse, não é porque a gente está achando, é porque de fato, né, isso sim é inúmeras comprovações científicas, né? Isso de fato comprovação mesmo, nem é só simplesmente, né? Não tem mais discussão, né? Não tem discussão, não tem discussão, exatamente. Então assim, mas o que deve ser feito? Pouco, consistentemente. Porque no final é isso que conta. Não é uma corrida de 100 metros. A gente vai participar de uma grande maratona da vida. É uma jornada muito grande. Sim, vocês podem ter errado muitas vezes, assim como, né, qualquer ser humano. Mas o importante é que vocês sempre tenham a habilidade de moldar isso aqui para mudar e melhorar. Se não for por vocês, que seja pelo ambiente de vocês, pela família. É isso. Ayar, obrigado. Foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Só, assim, todas as dicas, né? Você que está assistindo... Vamos fazer esses 7 dias. Com todas essas dicas, eu tenho certeza que a gente já vai mudar muito a nossa forma. Eu vou fazer esse bebê. Anotem. Se vocês não anotarem, vocês não vão conseguir ver. Então, anotem. Fala, meu intestino tá ruim, meu estômago tá ruim, meu sono tá ruim. Eu sei que tudo tá ruim, né? Mas anota, pra conseguir avaliar. Porque senão a gente fala, será que tá? Será que não tá? Então, pelo menos, faz uma anotação do primeiro dia e do último dia. Pelo menos para conseguir ter uma avaliação. Porque senão, né, a gente não consegue ter feedback. Sem dúvida. Obrigado. Gente, obrigado, viu? Gente, obrigado. Até mais. Até o próximo episódio. Até a próxima.